Os códigos da mente milionária. Desvendando o sucesso financeiro. Introdução. O cofre está dentro da cabeça. Se eu te dissesse que a chave do seu sucesso financeiro nunca esteve do lado de fora, você acreditaria. Pois é, não está no salário, nem no currículo, muito menos na sorte ou naquele dia que vai chegar. A real é que o verdadeiro cofre da riqueza não está num banco suíço. Está bem aí, dentro da sua cabeça. Só que, como acontece com muita gente, talvez você tenha esquecido a senha. Eu sei, pode soar estranho no começo. A gente cresce ouvindo que dinheiro é difícil, que não é para todo mundo, que rico nasceu virado para a lua e que viver com pouco é virtude. Só que, cá entre nós, quem inventou essa história provavelmente estava com a mente travada, o bolso furado e o medo no comando. E o pior, a gente acreditou. Mas deixa eu te contar um segredo que mudou minha vida e que pode virar a sua também. Existem códigos mentais que os ricos dominam. Não tem nada a ver com mágica ou herança. Tem a ver com forma de pensar, enxergar o mundo, tomar decisões e sentir o dinheiro de verdade. Enquanto uns se desesperam, os que têm essa mentalidade mantêm a calma, criam, investem, multiplicam, porque já entenderam o jogo. Esse livro é o mapa desses códigos, um por um, direto ao ponto. Aqui você vai descobrir por que uns prosperam mesmo começando do zero, e outros vivem patinando, mesmo tendo tudo para dar certo. Vai perceber que o que segura muita gente não é a falta de oportunidade, é o pensamento sabotador disfarçado de realismo. E não importa onde você está agora. Não interessa se está endividado, frustrado ou cansado de tentar. Se você mudar a chave mental, o mundo inteiro começa a abrir portas. Eu não estou aqui para te dar conselhos prontos, mas para despertar algo que já existe dentro de você, só que talvez tenha sido abafado pela pressa, pela pressão ou pelas crenças antigas. Intua o Boraló. Respira fundo, abre a mente e prepara o coração. Porque esse livro não é só leitura. É um convite para hackear seu sistema interno e reprogramar sua rota financeira de uma vez por todas. Afinal, se a vida é um cofre, a senha está mais perto do que você imagina. E se o código da riqueza já fosse seu, mas ninguém te avisou, tá na hora de abrir o jogo. Você nasceu para ser rico. Recordou ideias, de possibilidades de dinheiro no bolso e paz na cabeça. Só que esqueceram de te entregar o maldito código. E aí você cresceu achando que riqueza era coisa de outro mundo, do outra vida, de outra galera. Não é? Sabe aquele sentimento de eu posso mais? Mas algo sempre te puxa para baixo. Aquela sensação de que tem um potencial gigante adormecido, mas você vive repetindo os mesmos resultados. Pois é, isso aí não é loucura. É só o seu código bloqueado. Tipo o celular com senha errada. Você tenta, e a tela só diz acesso negado. Mas deixa eu te contar uma coisa que pode virar a chave de vez. O problema nunca foi você. O problema foi o sistema que te programou. Te ensinaram a trabalhar duro, mas não a pensar como dono. Te empurraram regras que só funcionam para manter todo mundo no mesmo lugar. Te fizeram esquecer quem você é de verdade e quem voca aí. Um ser com poder criativo, mentalidade moldável e capacidade de mudar tudo, de dentro para fora. Só falta o certo. E não é fórmula mágica. É consciência, clareza e atitude. Esse livro é justamente isso. Um despertador de códigos. Um mapa que te mostra como pensar, sentir, agir e vibrar como quem já entendeu o jogo. Porque no fundo, riqueza é mentalidade antes de ser realidade. E quando a mente entende, meu amigo, o universo não tem outra escolha. Entrega. Então, me escuta com carinho. Você não é o problema. Você é a senha esquecida. E se você continuar lendo, vai se reencontrar com ela. Vai lembrar. Vai destravar. E vai perceber que nunca foi sobre ter sorte. Sempre foi sobre ativar o certo. Mente milionária. E o chip invisível, que separa quem enriquece de quem só corre atrás. Vamos direto ao ponto. Não é o esforço que faz alguém enriquecer. Não é o diploma, o currículo ou quantas horas você rala por dia. Tem gente que trabalha feito um condenado e continua no mesmo lugar, enquanto outros, com menos esforço físico, multiplicam o que ganham e ainda vivem com leveza. E aí vem a pergunta que não quer calar. Qual é o segredo? O nome disso é mente milionária. E não tem a ver só com dinheiro. É um jeito de pensar, de decidir, de enxergar
o mundo. É como se fosse um chip invisível que muda o jeito que você age diante da vida. Enquanto uns vivem apagando incêndio e contando moeda, quem tem esse chip ativo enxerga possibilidades, cria-se lux, atrai oportunidades. Parece até mágica, mas é mentalidade. A mente milionária entende que riqueza começa dentro. Ela não fica presa ao medo de faltar. Ela opera na frequência da abundância, enquanto a maioria está ali na famosa corrida dos ratos, trabalhando, pagando conta, sobrevivendo, repetindo o ciclo. Quem tem a mente certa joga outro jogo, um jogo mais inteligente, mais estratégico e muito mais lucrativo. Sabe aquela diferença entre remar contra a corrente e navegar com o vento a favor? É isso, quem vive na mentalidade comum vive no automático, achando que a vida é só pagar boleto e esperar milagre. Já quem desenvolve essa mentalidade milionária, mesmo começando do zero, muda o destino com decisões conscientes, visão de longo prazo e atitude alinhada com propósito e valor. O mais louco de tudo é que essa mente não nasce com ninguém, ela se constrói. E sim, qualquer pessoa pode ativar isso. Você não precisa ser gênio, nem ter sorte, nem ganhar na loteria. Você só precisa reprogramar o sistema que te ensinaram a seguir sem questionar. Então, se você anda se sentindo preso, cansado de correr atrás e nunca alcançar, talvez não seja falta de esforço. Talvez seja só o momento perfeito para ligar o botão da mente milionária e sair de vez da roda que nunca leva para frente. De calcinha a bilhões. Como Sara Blakely usou a mente milionária para virar o jogo. Se tem uma história que me inspira, toda vez que eu penso em mentalidade que muda tudo, é a da Sara Blakely. Aquela mulher que começou com $5.000 no bolso, uma ideia maluca na cabeça e nenhuma experiência na indústria da moda. E mesmo assim se tornou a primeira bilionária self-made dos Estados Unidos da América. Isso mesmo. Sozinha. Do zero. E com a cabeça no lugar certo. Sara vendia faxina e impressora de porta em porta. Sabe aquele trampo suado que pouca gente encara? Era isso. Mas ela tinha uma coisa que não se comprava em loja. Uma mente inquieta, criativa e determinada. Ela não aceitava o não dar, nem o isso nunca vai funcionar. Um dia, cansada de usar meia calça que marcava sob a roupa, ela teve uma ideia maluca. Cortar os pés da meia e usar por baixo da calça branca. Pronto. Aí nasceu a centelha da Spanx, a marca que ia mudar a vida dela e a de milhões de mulheres no mundo. Só que não foi fácil, tá? Nenhuma fábrica queria fabricar aquilo. Todo mundo ria. Diziam que não fazia sentido, que era coisa de gente doida. Mas Sara acreditava tanto, mas tanto na ideia, que ela mesma desenhou a embalagem, inventou o nome, gravou os comerciais, fez tudo com o que tinha. Fé, criatividade e mentalidade forte para aguentar o tranco. E sabe, o mais doido, ela nunca tinha trabalhado com moda, nunca teve investidor no início, nenhuma celebridade para fazer propaganda, mas ela tinha uma visão, resolver um problema real com algo simples, e fazer isso com coragem. A mente dela já estava agindo como uma milionária antes mesmo do dinheiro chegar. O resultado? Oprah Winfrey descobriu o produto, falou dele em rede nacional, e pá, vendas dispararam, a marca explodiu, e o resto é história. Hoje, Sara Blakely não é só uma bilionária. Ela é prova viva de que não é o dinheiro que cria a mentalidade. É a mentalidade que cria o dinheiro. Essa história me arrepia, porque mostra que você pode estar no fundo do poço levando porta na cara. E mesmo assim, está só a uma ideia. E a um pensamento diferente, de mudar completamente o rumo da sua vida. Então me diz, e se a sua Spanx já estiver dentro da sua cabeça? Só esperando você acreditar o bastante para tirar ela de lá. Promessa de quem já destravou. Os códigos que ninguém te ensina, mas mudam tudo. Se tem uma coisa que eu preciso te dizer logo de cara é: esse livro não é mais do mesmo. Não é papo motivacional barato, nem receita pronta que promete riqueza do dia para a noite. Aqui a proposta é outra. Te entregar os códigos ocultos que a maioria nunca aprende, e por isso nunca sai do lugar. Tô falando daqueles códigos que não estão nos livros de escola, nem nos conselhos do tio pé no chão. São segredos de mentalidade, percepção, comportamento e energia que os ricos usam todos os dias, mesmo sem perceber. É como se eles tivessem acesso a um manual invisível que muda o jeito de pensar, decidir e agir com o dinheiro. E o mais doido, esse manual pode ser seu também. Neste livro, eu vou te mostrar como os ricos pensam diferente desde a largada, como eles transformam problemas em ponte medo emoter e escassez em jogo mental vencido. A real
é que não é sorte, é programação. Não é privilégio, é código. E você vai aprender a ler, decifrar e aplicar tudo isso na sua própria vida. Você vai entender por que tem gente que parece ter um imã para oportunidades, enquanto outros vivem correndo atrás e nunca alcançam. Vai enxergar onde estão os sabores escondidos da abundância e o que você está fazendo sem perceber, que bloqueia o fluxo do dinheiro na sua vida. Vai aprender a criar um campo mental onde a riqueza não é exceção, é padrão. A promessa é simples, mas poderosa. Se você mergulhar de verdade nessa leitura, sua mente não vai mais conseguir pensar pequeno como antes. Porque depois que a gente vê, não dá para desver. Depois que você sente os códigos funcionando, não dá para voltar atrás. Então, se prepara, porque o que está vindo nas próximas páginas não é só leitura, é transformação, é quebra de padrão, é o desbloqueio do que sempre foi seu. E segura firme, porque a chave do seu próximo nível está prestes a ser entregue. Capítulo 1. Quebrando o primeiro cadeado. A mente, programada para a escassez, está pronto para dar o primeiro passo rumo à liberdade financeira de verdade? Então se liga, porque antes de desbloquear o dinheiro, você precisa desbloquear Quebec. E é aqui que começa o jogo real. Quebrando o primeiro cadeado, aquele que te prende numa mente treinada para a escassez, sem você nem perceber. Sim, eu sei, dói admitir, mas a maioria de nós cresceu ouvindo coisas que travam o fluxo da abundância, antes mesmo de a gente ganhar nosso primeiro trocado. Dinheiro não nasce em árvore. Melhor ter pouco e ser honesto. Quem nasce pobre morre pobre. Reconheceu alguma? Pois é. Essas frases inocentes viraram verdades absolutas dentro da nossa mente, como se alguém tivesse instalado um antivírus contra a riqueza. E o pior, a gente nem questiona. Vai vivendo no piloto automático, repetindo padrões que mantêm a carteira vazia e a cabeça cheia de medo. Medo do perder, de arriscar, de mudar, de crescer. Medo de sair da caixinha. E é assim que nasce a famosa prisão invisível. Você se mata de trabalhar, mas continua estagnado. Corre. E parece que nunca chega. Mas calma que tem uma saída. E ela começa aqui. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como a escassez foi plantada na sua mente e como arrancar essa raiz de uma vez por todas. Vamos expor essas crenças travadas no sol quente. Abrir o jogo, fazer uma faxina mental e começar a reprogramar tudo de dentro para fora. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na marra, é que enquanto a cabeça estiver sintonizada na falta, o bolso nunca vai sentir a fartura. E você não nasceu para viver contando moedinha. Nasceu para viver grande, pensar alto e transbordar. Então bora comigo? Porque quebrar esse primeiro cadeado é o que separa quem vive limitado de quem escolhe. Hoje é o dia que você começa a virar essa chave. Pequeno de corpo, pequeno de sonho. O medo do dinheiro que colocaram na gente sem a gente pedir. Você já parou para pensar? Quem foi que te ensinou a pensar pequeno? Porque, olha, isso não nasceu com você não. Foi plantado, bem devagarzinho, gota por gota, phrase por phrase, até virar uma verdade silenciosa que hoje comanda a sua vida sem você nem perceber. Desde criança, a gente escuta aquelas pérolas disfarçadas de sabedoria popular. Dinheiro não traz felicidade. Melhor um passarinho na mão do que dois voando. Rico é tudo metido. E claro, não temos dinheiro para isso. Pronto. Tá feita a bagunça mental. Sem querer, nos colocaram para crescer com medo de desejar mais. Como se sonhar grande fosse pecado. A gente aprende a se contentar, enquecer, a baixar a cabeça e não pedir demais. E o pior, começa a ver o dinheiro como um vilão, como se fosse algo perigoso, sujo, quase proibido. Resultado, você cresce com esse bloqueio escondido no canto da mente, sempre com um freio de mão puxado, se sabotando quando as coisas começam a dar certo. Porque lá no fundinho, sem perceber, você acha que ser rico é errado, é perigoso, é coisa de outro mundo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso tudo é mentira que virou verdade por repetição. E se você continuar aceitando essas ideias, vai viver sempre do lado de fora do portão da abundância, vendo os outros entrarem, mas achando que o não é para você. Chega disso, né? Tá na hora de questionar, de desinstalar esse pacote de crenças que veio junto com a infância e que só serve para te manter travado. Porque dinheiro não é o problema. O problema é o que ensinaram a gente a sentir por ele. E olha, pensa, grande não é arrogância, é coragem. É lembrar que você pode muito mais do que te fizeram acreditar.
Então bora virar esse jogo, porque a vida que você quer tá esperando uma nova forma de pensar. E ela começa aqui. Cabeça de areia ou cabeça de oceano, a diferença que decide se você vai prosperar ou só sobreviver. Sabe aquela voz na sua cabeça que diz isso é caro demais pra mim? Ou aquela sensação de que sempre falta alguma coisa, tempo, dinheiro, sorte, conexão? Então, bem-vindo à mentalidade de escassez, o modo econômico da mente, que vê o mundo como uma disputa eterna, onde o sucesso de um significa a perda de outro. Essa mentalidade é tipo um balde furado. Não importa quanto você tenta encher, sempre parece que está vazando. Você até faz, se esforça, corre atrás, mas dentro de você vive uma trava invisível, um medo escondido, uma crença de que não vai dar. Não tem pra mim, não sou o bastante. Agora, respira fundo. Imagina o oposto. Imagina viver com a mentalidade de abundância, onde você acredita que o mundo é cheio de possibilidades, que sempre tem mais vindo, que você é capaz e merece viver em plenitude. Essa cabeça não fica contando cada centavo com medo de faltar. Ela pensa em formas de multiplicar. Não vê concorrência como ameaça, mas como inspiração. A mente de escassez fecha portas antes mesmo de bater nelas. A de abundância constrói portas onde antes só tinha muro. A diferença entre essas duas formas de pensar muda tudo. Literalmente tudo. Muda como você encara desafios, oportunidades, dinheiro, pessoas, até o seu próprio valor. Enquanto uma mente vive em alerta, tentando se proteger, a outra vive em expansão, criando, crescendo, transbordando. E o mais incrível, você escolhe qual mentalidade vai alimentar. Sim, você pode ter nascido num ambiente cheio de limitação, mas isso não te condena a pensar pequeno para sempre. Você pode reprogramar, virar a chave, sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação. Então me diz, está pronto para trocar a areia pelo oceano? Porque pensar grande não custa nada, mas ficar preso na escassez sai caro demais. As mentirinhas que plantaram na nossa cabeça sobre o dinheiro e a gente acreditou sem questionar. Senta aqui comigo que o papo agora é reto. Quantas vezes você já ouviu que dinheiro não traz felicidade? Aposto que mais de uma, né? E o clássico rico não entra no céu? Ou então aquela bem direta, dinheiro é sujo? Pois é, parece que o dinheiro virou o vilão da história. E o pior, a gente cresceu ouvindo essas frases como se fossem conselhos sagrados. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha dito. Ainda essas frases são armadilhas disfarçadas de sabedoria. São como vírus que a gente carrega na mente sem nem perceber, sabotando nossas ações, nossos sonhos, nossa autoestima financeira. A gente repete no automático, sem nem parar para pensar se faz sentido. Quer ver só? Dinheiro não traz felicidade. Ok, ele não resolve tudo, mas também não é o culpado das tristezas do mundo, né? Fala sério. Pagar as contas em dia, viver com mais tranquilidade, poder ajudar os outros e realizar seus sonhos. Isso não te faria mais feliz? Me diz. Agora essa que dói. Rico não entra no céu. Quem espalhou isso? Provavelmente nunca conheceu alguém rico de verdade com um coração no lugar. Porque o que não entra no céu, seja lá o que você acredita, é ganância, egoísmo, desrespeito. Não é o dinheiro que corrompe, é a mente mal resolvida com ele. E dinheiro é sujo bom? Se for, a gente pode lavar, né? Mas o que tá sujo mesmo são as ideias tortas que colaram na gente desde cedo. Dinheiro, na real, é só energia, é ferramenta, é extensão do que você já carrega aí dentro. Se sua intenção for limpa, o dinheiro só amplia isso. Essas crenças limitantes são como correntes invisíveis. Elas te seguram no mesmo lugar, te fazem achar que querer mais é errado, que prosperar é egoísmo. Enquanto isso, você vê sua vida passando e o sonho ficando para depois. Mas hoje, você está aqui, Lando Izzo. E só isso já mostra que alguma coisa dentro de você quer mais, quer diferente, quer quebrar essas mentirinhas de uma vez por todas. Então vamos juntos limpar essa sujeira mental, varrer essas crenças do caminho e abrir espaço para o que realmente faz sentido. Uma vida livre, leve e financeiramente poderosa. Porque sim, você pode querer ser feliz e próspero, tudo junto, misturado e sem culpa. Bora reescrever essa história, porque já passou da hora de parar de repetir o que disseram e começar a acreditar no que faz você crescer de verdade. Caça aos sabotadores invisíveis, descobrindo as programações que travaram sua vida sem você perceber. Agora que a gente já conversou sobre todas aquelas crenças doidas
que colocaram na nossa cabeça. Deixa eu te fazer um convite. Bora colocar a mão na massa e identificar o que tá te travando aí dentro? Porque sim, tem coisa escondida aí. E só de você olhar para isso com sinceridade, muita coisa já começa a destravar. Esse exercício é simples, mas poderoso. É tipo acender a luz num quarto que sempre ficou escuro. Então pega papel e caneta, ou o bloco de notas do celular mesmo, e responde, sem filtro e com coragem, as perguntinhas abaixo. Pode parecer bobo, mas te garanto, é um divisor de águas para quem quer sair da escassez e ativar a abundância. O que você ouvia sobre dinheiro quando era criança? Tipo, seus pais brigavam por causa disso? Dinheiro era motivo de estresse. Ou do alegre era escasso ou fluía com naturalidade. Qual frase sobre dinheiro você repete até hoje? Mesmo sem querer. Aquela que sai da sua boca sem nem pensar. Não tenho dinheiro para isso. Tá caro demais. Dinheiro não. Dá em árvore. Identifica e anota. Como você se sente quando vê alguém muito rico? Admiração, inveja, raiva, indiferença. Cuidado com a resposta, porque a forma como você julga a riqueza dos outros mostra muito sobre como você se permite ou não prosperar. Você se sente culpado só de pensar em ficar rico? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas sei Surger 1? Será que mereço? Ou mas e se eu mudar demais? Já acende o alerta. Dinheiro te traz leveza ou ansiedade. Essa é forte. Dinheiro deveria ser só uma ferramenta, mas para muita gente ele virou peso, tensão, algo difícil de lidar. E é aí que mora o sabotador. Agora, olha para suas respostas com carinho. Ali tá o mapa das suas programações invisíveis. E como se fosse um vírus mentais rodando em segundo plano, bagunçando tudo sem você perceber. A boa notícia? Você pode reprogramar isso. Pode atualizar esse sistema mental e instalar novas crenças, mais leves, mais poderosas, mais verdadeiras, com um que você quer viver daqui para frente. Mas antes de trocar o software, tem que enxergar o que está rodando. E esse exercício é o primeiro passo. Faz com calma, sempre, e com coragem, porque olhar para dentro nem sempre é confortável, mas é libertador. Capítulo 2. O seido da identidade financeira. Você só ganha até onde acredita que pode. Chegou a hora de encarar um dos códigos mais poderosos e ignorados da vida financeira. A sua identidade. Mas calma. Não estou falando do nome no RG, nem do CPF no cartão. Estou falando da forma como você se enxerga quando o assunto é dinheiro. Porque, acredite se quiser, você nunca vai ultrapassar o valor que acredita merecer. É como se a gente tivesse um termostato financeiro interno que regula nossos ganhos, nossos sonhos e até os nossos limites. Não importa se o mundo lá fora está cheio de oportunidades. Se aqui dentro você ainda se sente pequeno, insufficient ou não merecedor, o universo não vai insistir em te dar o que você não aceita receber. Sabe aquela história de gente que ganha um dinheirão, mas logo perde tudo? Ou de quem vive sabotando as próprias conquistas, mesmo quando tudo está indo bem? Pois, quase sempre, o problema não está fora. Está na identidade que a pessoa carrega silenciosamente. Identidade financeira não é sobre o quanto você tem no banco. É sobre o quanto você se enxerga como alguém capaz de atrair, multiplicar e manter riqueza. Se lá no fundo você ainda acredita que ser rico não é para você, o dinheiro pode até bater na porta, mas não vai ficar. E aqui vai uma verdade que pode incomodar, mas liberta. Você é o que acredita ser. E se você quer mudar seus resultados, vai precisar mudar a forma como se define. A mente puxa, o bolso acompanha. Então se prepara, porque nesse capítulo a gente vai mergulhar fundo nesse código. Você vai descobrir como a sua autoimagem financeira foi formada, como ela te limita sem dó e, o mais importante, como reprogramar tudo isso para criar uma versão de você que atrai dinheiro com naturalidade. Bora ajustar esse termostato e atualizar sua identidade para a versão rica, próspera e confiante, porque a grana que você tanto deseja tá doida para te encontrar. Só precisa te reconhecer. O teto invisível do bolso. Você não ganha mais do que acredita que merece. Essa frase pode até incomodar um pouquinho no começo, mas depois que ela entra na alma, muda tudo. Você não ganha mais do que acredita que merece. Ponto. Pode tentar o que for. Correr atrás, estudar, fazer 1000 cursos.
Se no fundo da sua mente você se sente menos que não pronto ainda ou só mais um na multidão, o dinheiro vai te respeitar exatamente nesse nível. É como se existisse um teto invisível, criado pela sua própria identidade financeira, que define o quanto você se permite receber. E o mais doido, a gente não vê esse teto com os olhos, vê com as decisões que toma, sem pensar. A proposta que você recusa, o preço que tem medo de cobrar, o sonho que adia porque acha grande demais para você. Tudo isso revela o quanto você acredita que merece. E não é que você não seja capaz, tá? É que em algum ponto da sua história, plantaram uma semente torta dentro da sua cabeça. Talvez alguém tenha dito que você era muito novo, ou muito burro, ou que dinheiro muda as pessoas. Aí você cresceu com esse eco te travando por dentro, mesmo quando lá fora tudo parecia andar. A real é que dinheiro não vai onde não é bem-vindo. E sabe o que é ser bem-vindo para ele? É quando você se vê como alguém digno, pronto, merecedor, com mentalidade alinhada à prosperidade, não por arrogância, mas por convicção. Quando você começa a mudar o jeito que se enxerga, o mundo começa a mudar o jeito que te responde. Oportunidades aparecem. Pessoas certas se aproximam. As portas que viviam fechadas, de repente, destravam. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você destravou o que bloqueava tudo. O seu próprio valor interno. Então, se você anda sentindo que está ganhando menos do que poderia, talvez o problema não seja a vida, o mercado ou a crise. Talvez seja só uma atualização de identidade que está te chamando faz tempo. E aí, vamos rasgar esse teto e construir uma nova reality, porque o que você merece de verdade. Isso vai muito além do que te fizeram acreditar até aqui. O espelho do bolso. Sua autoimagem fala com um dinheiro antes mesmo de você abrir a boca. Vou te contar uma coisa que demorou. Mas quando caiu a ficha, minha vida virou do avesso no melhor sentido. A forma como você se vê e se mostra para o mundo influencia diretamente o quanto você ganha, atrai e sustenta. Simples assim. A sua autoimagem financeira é o recado silencioso que você manda para o universo todos os dias. Na época em que eu vivia travado, sem sair do lugar, minha aparência era o reflexo exato da minha cabeça bagunçada. Eu achava que estava vivendo a vida, mas a real é que eu só estava fugindo de mim mesmo. Queixa de May, me vestia de qualquer jeito, cabelo bagunçado, olhar perdido. E cara, olhando hoje, parecia até um nóia, tentando pagar boleto com pensamento positivo. E não estou dizendo isso com julgamento. Não tô dizendo com verdade, porque foi só quando eu comecei a mudar por dentro e assumi que eu queria mais da vida, que minha imagem começou a acompanhar essa transformação. Aos poucos fui ajustando minha postura, minhas roupas, meu jeito de falar, meu ambiente e, sem perceber, a grana começou a fluir de outro jeito. Hoje eu entendo que a forma como você se apresenta comunica o que você acredita que merece. Se você se vê pequeno, vive no modo tanto faz, passa a imagem de quem não leva nem a própria vida a sério. Como é que o dinheiro vai te levar a sério? Como é que o sucesso vai te encontrar no meio da bagunça? Agora é diferente. Quanto mais eu me valorizo, mais o dinheiro me valoriza. Me visto melhor, cuido mais da minha energia, da minha presença, do que eu transmito. E pasme, quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu atraio. Não por mágica, mas por coerência, por alinhamento. Sua imagem externa é o espelho da sua identidade interna. E quando as duas estão em sintonia, tudo começa a fazer sentido. As pessoas te olham diferente, te ouvem diferente, te respeitam mais. E adivinha, o dinheiro também. Então fica aqui o convite. Olha para o espelho hoje com sinceridade. A imagem que você vê reflete a vida que você quer viver? Se não, bora atualizar esse retrato. Porque o mundo acredita no que você mostra. E o dinheiro tem olhos. Sim, senhor. Eu sou a senha secreta que abre as portas do que você quer viver. Se tem uma frase que molda a sua realidade mais do que qualquer outra, é essa aqui. Eu sou pode parecer simples, boba até. Mas quando você entende o peso e o poder dessas duas palavrinhas, sua vida nunca mais é a mesma. Porque eu sou. Tudo que vem depois do eu sou vira identidade. E identidade, meu amigo, é o que comanda suas escolhas, seus hábitos, seus resultados. Se você vive dizendo, eu sou quebrado, eu sou azarado, eu sou assim mesmo, pronto. O universo vai acreditar e organizar as peças para manter sua vida nessa mesma vibe. Porque coerência é lei.
Sim, coerência. A mente quer sempre agir de acordo com aquilo que você acredita ser. Então, se você diz que é uma coisa, mas age como outra, tudo trava. O dinheiro não vem. As oportunidades escapam. E você se sente andando em areia movediça, quanto mais tenta, mais afunda. Agora, quando você começa a usar o eu sou com consciência, tudo muda. Quando você declara com firmeza e verdade, coisas como eu sou próspero, eu sou merecedor, eu sou alguém que constrói riqueza. Sua mente começa a buscar formas de confirmar isso. Suas atitudes mudam. Seu corpo responde. Você começa a atrair o que antes parecia distante. Mas tem um detalhe importante. Não adianta só falar. Tem que viver aquilo. Tem que agir como quem já é, sentir como quem já chegou, pensar como quem já tem. É a coerência entre o que você fala, sente e faz que faz o jogo virar. Eu já me vi preso num eu sou torto. Dizia que queria prosperar, mas vivia me sabotando. Queria ser rico, mas me tratava como um quebrado. A vida só mudou quando eu alinhei tudo. Pensamento, palavra e ação. E desde então é impressionante o tanto que as coisas fluem quando a gente se coloca no lugar certo, por inteiro. Então me diz aí, qual é o eu sou que você tem carregado por dentro? Porque é ele que dita o roteiro da sua vida. E Seivoka Kaiser pode começar a escrever uma nova história a partir de agora. Ferramenta de ouro. Redefina sua identidade e faça a riqueza. Te reconhecer de longe, agora que você já entendeu o poder do eu sou e o impacto da autoimagem na sua vida financeira. Bora colocar isso na prática, porque não adianta só entender. Tem que aplicar, tem que viver a nova versão de você, com coragem e intenção. Essa aqui é uma ferramenta simples, mas poderosa. Daquelas que se você fizer direitinho, vai sentir o mundo começando a girar, diferente, ao seu redor. O nome que eu dou para ela é Declaração de Identidade Financeira. E não é para pendurar na parede só para bonito. É para reprogramar sua mente de dentro para fora. Primeiro passo: esquece quem te disseram. Seivoka Era. Agora é hora de decidir quem você escolhe ser a partir de hoje. Escreve assim, em voz ativa, afirmativa, com sentimento. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sou alguém que atrai oportunidades com facilidade. Eu sou disciplinado com o dinheiro e inteligente nas escolhas. Eu sou rico por dentro. E por fora isso transborda. Agora vem o segredo. Leia isso todos os dias em voz alta, de preferência na frente do espelho. E mais, sinta como se isso já fosse verdade. Mesmo que no começo pareça meio forçado, meio nada a ver, segue firme, porque sua mente precisa de repetição para aceitar a nova identidade. E, enquanto você faz isso, começa a agir como esse novo eu. Escolhas diferentes, postura diferente. Até o jeito de andar muda. Porque quando você se veste com a identidade certa, o mundo responde. E o dinheiro também. E um bônus. Anota essa versão poderosa de você no celular, no papel de parede, no caderno, onde quiser. Só não deixa ela esquecer que existe. Porque a verdade é, a riqueza só reconhece quem se reconhece primeiro. Bora assumir quem você nasceu para ser? Porque, sinceramente, você não veio para o mundo para viver pequeno. Você veio para viver com propósito, valor e prosperidade. E tudo começa com a forma como você se vê. Capítulo 3. A linguagem dos milionários. O jeito de falar que atrai dinheiro antes mesmo de ele chegar. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso aqui. Quem pensa como milionário, fala como milionário. E não estou falando de sotaque chique, nem de palavras difíceis. Estou falando da linguagem que constrói riqueza, da forma como essas pessoas escolhem o que dizem e o que nem perdem tempo falando. Pode reparar, gente que vive travada no financeiro sempre repete as mesmas frases. Eu não tenho dinheiro para isso. Tá tudo difícil. Só rico se dá bem nesse país. E por aí vai, palavras cheias de peso, de medo, de escassez. E o pior, essas frases não são só palavras jogadas ao vento. Elas são comandos mentais, programações que reforçam o cenário que a pessoa vive todos os dias. Por outro lado, os milionários falam diferente. Eles têm uma linguagem de construção, de visão, de movimento. Mesmo diante de problemas, eles soltam frases tipo: o que eu posso aprender com isso? Como eu resolvo? Qual o próximo passo? É outro vocabulário, outra energia, outro nível de consciência. E é disso que esse capítulo vai tratar. Porque mudar a sua forma de falar é um dos atalhos mais rápidos
para mudar a forma como você pensa. E claro, como você vive. As palavras moldam sua identidade, mexem com suas emoções e, sem exagero, determinam se você vai atrair grana ou continuar afastando ela. Então se prepara para fazer uma limpeza na sua comunicação. Aqui a gente vai descobrir o que você anda dizendo sem perceber e substituir por uma fala que te aproxima da vida que você realmente quer viver. Porque, meu amigo, o universo ouve e ele responde exatamente na frequência daquilo que você diz. Bora aprender a falar a língua de quem já chegou lá? Fala que eu te enriqueço. Porque quem é rico usa palavras que constroem fortuna. Sabe aquela frase que a gente ouve e nem dá bola? As palavras têm poder. Pois é, eu também achava que era só mais um ditado bonito, até o dia em que comecei a prestar atenção em como os ricos falam e como os quebrados se expressam. É gritante. É outro vocabulário. É outra energia. É outro mundo. Enquanto muita gente por aí vive dizendo, tá difícil demais. Dinheiro só vai para quem já tem. Eu nunca consigo juntar nada. Os ricos estão soltando pérolas. Como? Como posso multiplicar isso? Isso é investimento, não um gasto. Essa situação é um desafio, não um problema. Percebe o contraste? A forma como a pessoa fala revela como ela pensa. E como ela pensa constrói a realidade que ela vive. Não tem como fugir disso. Palavras criam realidades. Simples assim. Eu mesmo demorei para sacar isso. Vivendo na Pindaíba, eu falava como quem já tinha desistido da vida. Reclamava do preço de tudo, soltava piada autodepreciativa, dizia que não era para mim. Adivinha? Minha vida financeira só afundava. Mas tudo começou a mudar quando eu troquei o tom. Passei a escolher minhas palavras com mais atenção. Troquei está caro por ainda? Não priorizei isso. Troquei? Não tenho dinheiro? Por tô me organizando para isso caber no meu orçamento. Parece pouco, né? Mas cada palavra é como uma semente. E uma hora ela brota na sua vida. Ricos falam com intenção. Pensam com clareza. Isso é calm down. Não é porque eles são especiais. É porque eles entenderam o jogo. E o jogo começa na mente e sai pela boca. Então fica aqui o toque. Presta atenção no que você anda dizendo por aí. Porque se suas palavras vivem chorando, miséria, não adianta esperar que a vida te traga abundância. A conta não fecha. Quando você muda sua linguagem, o mundo muda a forma de te responder. Palavra de quem já viveu isso na pele. E hoje fala com a mente e o bolso mais alinhados do que nunca. Diz aí como você fala que eu te digo onde você vai parar. O vocabulário da abundância versus o da escassez. Já reparou que tem gente que parece viver num mundo onde tudo dá certo, as portas se abrem e o dinheiro flui, e outras que, mesmo se esforçando, vivem travadas, como se tivesse sempre uma nuvem cinza em cima da cabeça. Pois é, na maioria das vezes a diferença está no vocabulário. Sim, as palavras que você solta no dia a dia revelam a sua mentalidade, e ainda por cima, moldam a sua realidade. É tipo uma senha. O que você fala ativa ou bloqueia as possibilidades que estão ao seu redor. E sem querer, muita gente vive usando o vocabulário da escassez, achando que é só jeito de falar. Quer ver? Vocabulário da escassez. Isso é caro demais. Dinheiro some da minha mão. Eu não consigo guardar nada. Rico é tudo explorador. Quem sou eu para ter isso? Esse tipo de fala é pesada, limitante. Parece que já vem com um tom de derrota embutido. A pessoa já se coloca num lugar de falta, de medo, de culpa. E o Universal obedece. Agora saca só o vocabulário da abundância. Como eu posso gerar mais valor para conquistar isso? Tô aprendendo a cuidar melhor do meu dinheiro. Isso é um investimento no meu crescimento. Tenho plena capacidade de prosperar. Minha vida está expandindo. Um passo de cada vez. Olha a diferença de energia! Quem fala com abundância se posiciona como protagonista, como algum que tá no control, mesmo diante dos desafios. Fala com fé, com visão, com coragem. Eu mesmo precisei trocar o meu dicionário mental. Antes, eu era o rei do... Tá difícil. Não tenho grana. Não dá. E adivinha, a vida me devolvia exatamente isso. Dificuldade, aperto, frustração. Só quando comecei a falar diferente, é que comecei a viver diferente. E nem demorou tanto assim. Então você liga o que você fala, constrói o mundo que você pisa. Se você quer viver uma vida próspera, precisa começar falando como quem já está nesse caminho. Não é fingimento. É intenção. É alinhar a boca com o que você quer que o bolso sinta.
E aí, vai continuar repetindo o vocabulário da escassez ou já está pronto para atualizar seu jeito de falar e atrair uma realidade nova todinha sua? Porque a palavra não voa. Ela constrói, limpa na boca, fortuna no bolso. Troque as frases que te sabotam por declarações de poder. Vou te contar uma parada que mudou meu jogo. A forma como você fala com você mesmo molda o que você vive. E tem muita gente que nem percebe, mas está se sabotando todo dia com palavras. Simplesmente porque acostumou a repetir frasezinha torta, pesada, que trava a mente e bloqueia o dinheiro. Quer um exemplo clássico? Não tenho dinheiro para isso. Essa aí campou. Mas manda pro universo um recado direto. Eu não posso, eu não mereço, isso não é para mim. Resultado? A vida te entrega mais do mesmo. Falta, escassez e frustração. Agora, segura essa. Como posso gerar mais valor para conquistar isso? Sentiu a diferença? Essa frase abre porta, ativa ideia. Convida a mente a buscar a solução. Criativa. É poderosa. Então vamos fazer um exercício simples e valioso. Substituir frases sabotadoras por declarações de poder. Dá uma olhada nessa lista e vê se alguma dessas aí anda morando na sua boca. Eu sou ruim com dinheiro. Tô aprendendo a lidar cada vez melhor com meu dinheiro. Dinheiro é difícil de ganhar. Dinheiro vem até mim de formas inesperadas e criativas. Rico é tudo metido. Quanto mais rico eu fico, mais posso ajudar e inspirar os outros. Nunca sobra nada para mim. A abundância me encontra quando eu me abro para ela. Isso não é para mim. Eu sou capaz, merecedor e preparado para viver o melhor. A ideia aqui não é ficar fingindo que tá tudo bem quando não está. A ideia é usar palavras como ferramentas para moldar um novo padrão mental. Porque, meu amigo, quanto mais você fala com força, mais sua mente acredita e mais sua realidade começa a acompanhar. Eu faço isso todo dia. Quando percebo que estou falando algo que me puxa para baixo, paro na hora e troco por uma frase que me empurra para frente. Não como parece, meio estranho, tipo autoajuda barata, mas com o tempo vira estilo de vida. E aí, meu irmão, o céu não é o limite. E sou Comeco capítulo 4. Crença mais emoção. Realidade. O combo que cria o mundo que você vive. Se você achava que só pensar positivo já bastava para atrair uma vida próspera, sinto te dizer, não basta. Pensamento sem sentimento é igual foguete sem combustível, bonito, mas não sai do chão. A verdadeira mágica acontece quando você une crença com emoção. ISEM. O universo escuta alto e claro. Nesse capítulo aqui, a gente vai mergulhar nessa fórmula poderosa que pouca gente leva a sério. Crença mais emoção, realidade. E não é papo místico. É vida real. É psicológico, emocional, energético e totalmente transformador quando você entende como funciona. Porque pensa comigo, você pode até dizer que acredita que merece ser rico, mas se lá no fundo sente medo, vergonha ou culpa, quando pensa em dinheiro, o que prevalece? E a emoção não mente. Ela entrega o que está de verdade vibrando aí dentro. É como se o universo fosse um espelho emocional. Ele não te devolve o que você diz que quer. Ele te devolve o que você realmente sente quando pensa nisso. Por isso, tanta gente se frustra. Pensa grande, mas sente pequeno. Fala que mas por dentro está tremendo de insegurança. E foi aí que a ficha caiu para mim. Não adianta só repetir a afirmação bonita, se o coração está travado. Precisa alinhar, precisa sentir com verdade. Precisa colocar o corpo inteiro para acreditar. Junto com a cabeça. Foi só quando eu fiz isso que as coisas começaram a fluir. De verdade mesmo. Então se prepara. Porque nesse capítulo, eu vou te mostrar como identificar suas crenças escondidas. Como usar a emoção ao seu favor e como criar uma nova realidade de dentro para fora. Com pensamento, sentimento e ação, caminhando juntos. Porque no final das contas, não é só o que você acredita, é o que você acredita com intensidade. E isso, meu amigo, muda tudo. Pensou, sentiu, criou. O combo pensamento-sentimento que constrói a sua realidade. Já percebeu que tem dia que tudo flui, parece que o mundo está conspirando a seu favor? E tem outros em que parece que a vida te esqueceu na gaveta. Pois é, isso tem muito a ver com o que você anda pensando e sentindo ao mesmo tempo. Porque, meu amigo, é essa dupla que molda o seu mundo. Não adianta só ter pensamento positivo, viu? Pensar sem sentir é tipo semente sem água. Não brota. Você pode repetir 1000 vezes. Eu sou rico, eu sou próspero. Mas se lá dentro tiver medo,
culpa, vergonha ou ansiedade. O que vai se manifestar é o sentimento, não a frase bonita. Pensamento é o comando. Emoção é o combustível. Quando os dois estão alinhados, o universo escuta. É como se você mandasse um sinal forte e claro dizendo: estou pronto para receber. E aí, adivinha? A vida responde. As oportunidades aparecem. As portas se abrem. O dinheiro começa a te notar. Eu já testei isso na pele. Teve uma fase em que eu pensava grande, mas sentia pequeno. Dizia que queria prosperar, mas por dentro carregava um peso, uma insegurança, uma sensação do isso não é para mim. Resultado? Nada muda. Era como acelerar com o freio de mão puxado. A virada começou quando eu entendi que para criar uma nova realidade, eu precisava alinhar cabeça e coração. Comecei a pensar como alguém que já tinha vencido, e senti como se aquilo já fosse real. Fechei os olhos, respirei fundo, e entrei no filme da vida que eu queria viver. Fiz isso por dias, semanas. E sem perceber, as coisas começaram a se transformar ao meu redor. O mundo externo é só reflexo do seu mundo interno. E esse reflexo é moldado pela força do que você pensa mais, a intensidade do que você sente. É nessa hora que o milagre acontece. Então, se hoje sua vida tá meio travada, dá uma olhada nesse combo aí dentro. Tá pensando como vencedor, mas sentindo como derrotado? Tá desejando o melhor, mas vibrando na dúvida? Faz essa checagem, porque a partir do momento em que sua mente e seu coração jogam no mesmo time, a realidade que você quer começa a se materializar. E rápido. Quando a emoção segura o cartão, o cérebro emocional no comando do dinheiro. Vou te contar uma coisa aqui. Na real mesmo, eu já fui a própria emoção em forma de boleto. Era só aparecer uma promoção, um tênis novo, uma viagem, parcelada em 10 vezes sem juros que o lawyer gastava no impulso, no calor da hora, no eu mereço. E o que sobrava? Nada. Só aquela ressaca financeira. E a clássica pergunta: por que eu fui fazer isso? A verdade é que, como a maioria das pessoas, eu deixava o cérebro emocional comandar meu dinheiro. Era como se eu tivesse um piloto automático ligado no modo recompensa rápida, e tudo que envolvia prazer imediato virava prioridade. Comprar era tipo anestesia pro tédio, pro estresse, pra ansiedade e até pro vazio. Só que aí veio o baque. Eu comecei a perceber que, enquanto eu deixava a emoção decidir, minha conta bancária só andava para trás. E pior, a cada novo gasto emocional, eu me sentia mais distante da vida que eu realmente queria construir. Porque, no fundo, eu queria liberdade, não mais um armário cheio e o bolso vazio. Foi aí que a virada começou. Aprendi a dar espaço pro lado racional, entrar no jogo. Comecei a respirar antes de comprar, a pensar no futuro, antes de cair na tentação do presente. Plain J. Organizei, mudei minha relação com o dinheiro. E a forma como eu me via também. E olha, foi nessa hora que a prosperidade começou a chegar. Não foi mágica. Foi mentalidade. Eu parei de gastar para preencher um buraco e comecei a usar o dinheiro como uma ponte para algo maior. Hoje, eu ainda curto a vida. Sim, mas com consciência, estratégia e clareza. O cérebro emocional quer te fazer gastar. O cérebro racional quer te fazer crescer. E quando você aprende a equilibrar os dois, não negando o prazer, mas dominando o impulso, o dinheiro começa a te respeitar. Então, se você anda comprando com o coração e chorando com a fatura, respira, para, pensa, porque dinheiro não gosta de drama, ele gosta de direção. E só prospera mesmo quem aprende a deixar a emoção sentar no banco do carona, e não no volante. Atualize esse coração aí. Reprogramação emocional, para destravar o fluxo da riqueza. Tem gente que acha que o que trava a prosperidade é só a falta de dinheiro. Mas, sinceramente, na maioria das vezes, o que trava é o que você sente. Sim, meu amigo. Emoções mal resolvidas com o dinheiro viram bloqueios invisíveis. E sem perceber, você vira um imã. Só que de escassez. Eu vivi isso. Tava tentando ganhar mais, estudando, ralando, fazendo tudo certo. Mas parecia que o dinheiro fugia de mim. A real, eu tava carregando culpa, medo, ansiedade e até vergonha quando o assunto era grana. E adivinha, o universo só me devolvia aquilo que eu sentia, travado por dentro, travado por fora. Foi aí que eu saquei. Não bastava pensar positivo. Eu precisava reprogramar minhas emoções para abrir espaço para o dinheiro circular com leveza. Foi quando comecei a fazer o
tal do trabalho interno de verdade. E bicho, foi aí que o jogo virou reprogramação emocional. É dar um novo sentido ao que você sente quando pensa em dinheiro. É trocar medo por confiança, culpa por merecimento, ansiedade por clareza. Não é negar o que sente, é olhar para isso de frente e mudar a vibe. Hoje, antes de tomar qualquer decisão financeira, eu escuto o meu emocional. Se eu estou num dia ruim, eu não me deixo decidir nada. Se eu percebo algum gatilho, eu paro, respiro, escrevo, medito, cuido da minha energia. Porque emoção desequilibrada bagunça tudo, inclusive o fluxo da riqueza. E quando você aprende a cuidar disso por dentro, meu amigo, o dinheiro sente. E ele vem, ele flui, ele se sente bem ao seu le... Porque agora ele não encontra mais resistência. Encontra espaço, direção e paz. Então, se a grana tá emperrada, dá uma olhada aí dentro. Talvez não seja falta de esforço. Talvez seja só a hora de reprogramar seu emocional e liberar. De vez esse fluxo que tá doido pra te alcançar, sente como se já tivesse visualização guiada com emoção de riqueza, vivida no agora. Se tem uma prática que mudou completamente o meu jogo com o dinheiro, foi essa aqui. Visualização com emoção real, no presente. E não é só ficar imaginando que você tá numa mansão ou dentro de um iate tomando espumante. É sentir de verdade, no corpo, como se aquilo já fosse seu. Porque é aí que a mágica acontece. Durante muito tempo, eu achava que visualização era só coisa de filme. Fechar os olhos, ver uma cena bonita e pronto. Só que faltava o ingrediente principal, a emoção. Quando eu entendi que sentir a riqueza no presente é o que sinaliza para o universo que você está pronto, tudo começou a girar diferente. Quer tentar comigo agora rapidinho? Vem cá. Fecha os olhos. Só depois de ler esse parágrafo, hein? Imagina você vivendo uma vida abundante. Não no futuro agora. Sente seu corpo num lugar confortável, bonito, cheiroso. Você abre seu aplicativo do banco e vê aquele saldo gordo. Respira fundo, sorri. Você sente paz, leveza, segurança. Não tem aperto, não tem cobrança, não tem medo. Tem liberdade. Você caminha firme, com postura de dono. Olha ao redor e vê tudo o que construiu. Sente gratidão, sente orgulho, sente merecimento. Ficou aí um minutinho? Pronto. Você acabou de enviar um comando emocional fortíssimo para sua mente. Isso, quando feito com frequência, reprograma seu sistema interno para aceitar e atrair essa nova realidade. E você começa a agir como quem já vive isso. E aí, o mundo responde. A mente não diferencia o que é imaginação do que é vivido com emoção verdadeira. E é por isso que essa prática funciona tão bem. Ela alinha pensamento, sentimento e vibração. E quando esses três se juntam, meu amigo, o universo atende. Então aqui vai meu convite. Faça essa visualização todo dia, nem que seja por 2 minutinhos. Mas faça com entrega, com verdade, com presença. Porque sentir no presente é viver no futuro antes dele chegar. E que a riqueza se aproxima, quando você já se sente parte dela. Capítulo 5. Mentalidade de crescimento financeiro. Cresça por dentro, para transbordar por fora. Se tem uma coisa que eu aprendi na pele, é que o seu dinheiro nunca cresce mais do que a sua mente. É simples. Se você quer ter mais, você precisa ser mais. E não estou falando de ser mais inteligente, mais bonito ou mais sortudo. Estou falando de mentalidade. Nesse capítulo, a gente vai mergulhar de cabeça na tal da mentalidade de crescimento. Aquela forma de pensar que não se contenta com o básico, não paralisa no fracasso, não foge da responsabilidade. Muito pelo contrário. Cresce com os erros, aprende com os tombos e se reinventa com os desafios. Eu já vivi o oposto. Já tive uma mente cheia de medo, presa no e se dar errado, no melhor não arriscar. Resultado: estagnação total. Minha vida era um repeteco do mês anterior. Nada fluía, nada evoluía, tudo igualzinho. Até que eu entendi que o que precisava crescer primeiro era eu, por dentro. E foi quando mudei minha forma de pensar, que tudo começou a mudar ao meu redor. Não da noite pro dia, mas com constância, paciência e um pouco de cara de pau também. Eu aprendi que errar faz parte, e que crescer financeiramente não é sobre nunca falhar, e sim sobre não parar quando falha. Esse capítulo aqui é para te mostrar que a riqueza não vem de uma única jogada certeira. Ela vem da sua evolução constante. É mentalidade de quem aprende sempre. Age com inteligência,
E não se esconde atrás de desculpa. É sobre se colocar em movimento, mesmo quando parece que ainda não está pronto. Então bora virar a chave da estagnação para a expansão. Porque crescer, financeiramente, começa com um simples "eu posso mais". E só de você estar aqui, lendo isso, já é um ótimo sinal de que sua mente está pronta para crescer também. Cresça que ela vem. A riqueza é só a casca do seu crescimento pessoal. Sabe quando a gente corre atrás do dinheiro, mas parece que ele sempre escapa pelos dedos? Pois é, eu já fui esse cara. Tentava de tudo. Negócio, renda extra, estratégia, atalho. Mas no fim das contas nada. Até que um dia caiu a ficha. A riqueza é só a consequência. O que precisa crescer de verdade é a gente. Foi aí que comecei a entender que crescimento pessoal intencional é o verdadeiro segredo da prosperidade. Não adianta querer uma conta milionária com uma cabeça que ainda pensa como um quebrado. Não adianta pedir fartura se por dentro a gente tá cheio de medo, insegurança e crença limitante. Riqueza de verdade nasce de dentro. Quando você escolhe evoluir, se conhecer, encarar suas sombras e se responsabilizar pelas suas escolhas, o universo responde. Parece papo filosófico, mas é prático demais. Quanto mais eu crescia como pessoa emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, mais as coisas fluíam na minha vida financeira. E olha, isso não é sorte nem coincidência. É consequência, porque quem cresce internamente começa a agir diferente, se posiciona melhor, escolhe com mais clareza, se conecta com pessoas certas, atrai oportunidades que antes nem via. Você vira um imã de crescimento. E o dinheiro sente. Então hoje eu vejo com clareza. O dinheiro não é o objetivo final. Ele é só o reflexo do seu nível de desenvolvimento. E quanto mais você cresce de forma intencional, com propósito, com coragem, mais a riqueza se torna inevitável. Caiu? Levanta rápido. O jeito milionário de errar, aprender e seguir em frente. Tem gente que acha que milionário acerta tudo o que faz, que tem uma fórmula mágica, um toque de ouro ou um dom especial. Mas deixa eu te contar a real, direto do campo de batalha. Milionário erra e erra feio, só que aprende rápido e não para. Esse é o verdadeiro diferencial. Eu demorei para entender isso. Quando eu errava, já vinha aquele peso, aquela voz na cabeça dizendo: você não serve para isso, joga tudo pro alto, melhor voltar pro caminho seguro. Até que comecei a estudar a galera que tinha chegado lá e descobre que eles também quebraram a cara. Várias vezes. A diferença? Eles não ficaram deitados no chão chorando pelo erro. Eles levantaram, ajustaram o passo e seguiram. Não romantizando o tombo, mas entendendo que faz parte do processo. Porque crescimento sem erro não existe. Simples assim. E o mais louco é que quanto mais alto o nível, mais rápido a pessoa aprende. O milionário não tem medo de testar. Ele arrisca, mede, analisa, aprende e parte para o próximo. Enquanto muita gente trava no primeiro tropeço, ele já está no quinto teste com a cabeça erguida. Sabe aquela ideia de que errar é fracassar? Esquece. Errar é feedback, é sinal de que você está tentando. E se tem algo que essa galera rica tem em comum é essa mentalidade de crescimento constante. Eles sabem que cada erro traz uma chave, uma lição, uma virada de jogo. Eu comecei a aplicar isso na minha vida. E olha, foi libertador. Parei de ter medo de errar e comecei a ter pressa de aprender. Porque quem fica parado tentando acertar tudo de primeira, nunca sai do lugar. Mas quem se move, era e evolui. Esse vai longe. Então anota aí. Não é sobre errar ou não. É sobre o que você faz depois do erro. Errar, todo mundo erra. Mas milionário aprende com um tombo e continua caminhando como se fosse parte do plano. Por quê? Trava ou transforma? Mindset fixo x mindset de evolução. O que tá mandando na sua vida? Você já ouviu falar na Carol Dweck? Essa mulher me deu uma das maiores viradas de chave da vida com uma ideia simples, mas poderosa. Existem dois tipos de mentalidade que comandam nossas decisões. O mindset fixo e o mindset de crescimento. Dependendo de qual você alimenta, sua vida financeira e tudo mais, ou vai andar, ou vai empacar. De um lado tá o mindset fixo. Aquele que diz, eu sou assim e pronto. Nunca fui bom com dinheiro. Nasci pobre. Vou morrer pobre. Não adianta tentar, porque não sou inteligente o bastante. Já ouviu alguém falando assim? Eu já. Aliás, eu era esse cara. Esse tipo de pensamento te prende no mesmo lugar. É como se fosse uma jaula mental, onde qualquer erro vira motivo para desistir, e qualquer crítica
vira um ataque pessoal. Foca. Vive com medo de tentar, com vergonha de falhar e com aquela sensação de que está sempre ficando para trás. Agora, do outro lado do ringue está o mindset de crescimento. O famoso ainda não sei, mas posso aprender. Errei, mas agora sei como fazer melhor. Tô crescendo com cada desafio que aparece. E mano, quando você começa a viver com essa mentalidade, o jogo muda. Gente com esse tipo de pensamento não se acha perfeito, mas também não se limita. Ela entende que tudo, inclusive inteligência financeira, pode ser desenvolvido. E aí ela se coloca em movimento, sem medo de ralar, errar e melhorar. E é por isso que cresce. É por isso que prospera. Quando eu troquei minha mentalidade fixa por uma mente em evolução, parecia que o mundo ficou maior. As portas começaram a se abrir porque, enfim, eu estava disposto a me tornar a versão que eu ainda não era, mas estava construindo. Então, se você sente que está travado, se pergunta por que sua vida financeira está empacada, dá uma olhada na sua mentalidade. Você está repetindo frases de bloqueio ou se permitindo crescer? Porknefem, apagante Q. Importa é, você quer continuar sendo quem sempre foi ou está disposto a se tornar quem nunca foi ainda? Mas pode ser, a resposta vai moldar o seu caminho daqui para frente. Errou. Beleza. Now, a fórmula do errar rápido e crescer. Rápido, tem gente que passa a vida inteira tentando acertar de primeira. Planeja, pensa, analisa, faz 1000 planilhas, mas não sai do lugar. Já viu isso? Pois é, eu já fui assim. Tinha mais medo de errar do que vontade de crescer. E por isso, fiquei um tempão parado. Até que eu entendi uma coisa que mudou meu jeito de viver e ganhar dinheiro. Errar rápido é melhor do que ficar esperando o momento perfeito. Sim, meu amigo. Quem cresce de verdade erra, aprende e segue. Sem drama, sem mimimi. A tal da fórmula do errar rápido e crescer rápido não tem segredo mirabolante. É sobre agir logo, testar suas ideias, colocar a cara no mundo e ajustar no caminho, porque quanto mais você demora para tentar, mais tempo perde. E tempo, como você sabe, é um baita ativo financeiro. Hoje em dia, eu faço diferente. Eu não fico travado no medo de falhar. Se tiver que errar, que o seja logo, porque errar rápido dói menos e ensina mais. E o que importa mesmo é o que você faz depois do erro. Aprende ou se esconde. Os milionários, os caras que constroem impérios e prosperam, sabem disso. Eles não evitam o erro. Eles encurtam o tempo entre o erro e o aprendizado. E isso faz toda a diferença. Enquanto uns ainda estão tentando prever todos os riscos, eles já estão testando, ajustando e crescendo. Então, se você quer sair da estagnação e entrar no fluxo do progresso, troca o perfeccionismo pela velocidade. Não é sobre fazer tudo, certo? É sobre agir, errar rápido e crescer mais rápido ainda. Capítulo 6. O 6. O sesgo da disciplina diária. O que você faz todo dia molda tudo que você vai ser. Sabe aquela história de que disciplina é liberdade? No começo eu achava isso meio papo motivacional. Mas hoje, depois de muita tentativa, tropeço e virada de chave, eu te digo com todas as letras. Disciplina diária é o que separa quem sonha de quem realiza. A real é que o sucesso financeiro não vem, não passe de mágica. Ele vem do que você faz quando ninguém tá vendo. Vem daquelas escolhas pequenas que parecem bobas, mas que, feitas com consistência, constroem uma vida completamente diferente. Durante muito tempo eu fui o rei da empolgação de começo. Começava com tudo e parava na primeira distração, na primeira desculpa, no primeiro amanhã eu faço. Resultado, sempre voltava para estaca zero. Até que aprendi o C. Não é sobre fazer muito num dia só, é sobre fazer um pouco todos os dias. Disciplina é repetir o certo, até virar natural. É tipo escovar os dentes. No começo é obrigação, depois vira hábito. Quando você encaixa isso na sua rotina, mesmo com preguiça, mesmo sem ver resultado imediato, você ativa um poder que muita gente nunca vai acessar. O da consistência. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como construir essa disciplina sem sofrimento. Nada de método engessado ou lista impossível. Aqui a parada é leve, prática e real. Você vai ver que com pequenos ajustes diários, sua mentalidade muda, sua energia muda. E claro, seu dinheiro também muda. Então bora juntos descobrir esse código, porque o que você faz todo santo dia vale mais do que o que você faz uma vez na vida, com empolgação. E é nessa constância que a mágica da riqueza começa a acontecer. Constância que enche o bolso.
O segredo escondido por trás da fortuna. Quer saber qual foi uma das maiores viradas de chave que eu já tive? Descobri que não é o que você faz de vez em quando que te deixa rico, é o que você faz todo dia. Eita, pode parecer óbvio, mas a maioria ainda cai na ilusão de que fortuna vem de um golpe de sorte, uma virada mágica, um pix do universo. Só que, na real, é a consistência que cria fortuna. Eu já fui o cara que começava 1000 coisas e não terminava nenhuma. Me empolgava, fazia um monte num dia, mas depois sumia. Resultado? Zero resultado. Porque riqueza não nasce da empolgação. Ela nasce do hábito, do todo dia um pouquinho. Mesmo que ninguém esteja aplaudindo. Quando eu finalmente entendi isso, tudo mudou. Comecei a colocar tijolinho por tijolinho. Acordava, fazia o que precisava, repetia, ajustava e continuava. Não era glamouroso, nem dava aquele instantâneo, mas foi exatamente esse ritmo que começou a transformar minha vida financeira. Sabe o que é mais louco? Quanto mais você repete algo, mais natural aquilo fica. A mente acostuma, o corpo automatiza, e o resultado vira uma consequência. E quando você vê, já está vivendo uma realidade totalmente diferente. Só porque decidiu ser firme no que escolheu. Constância é o superpoder dos que vencem em silêncio antes de brilhar. MP. E é também o que separa os sonhadores dos realizadores, porque não adianta ter ideia boa se você não coloca ela para trabalhar para você. Tudo os dias. Então, se você quer mesmo ver sua conta crescer, sua vida mudar e seus sonhos ganharem carne e osso, larga o perfeccionismo e abraça a consistência. Porque quem faz todo dia, uma hora colhe o que ninguém acredita. Milhões em detalhes. Os pequenos hábitos diários que moldam uma mente milionária. Vou te falar uma coisa que aprendi, vivendo na pele. Não são as grandes decisões que te deixam rico. São os pequenos hábitos que você repete todos os dias. Aquilo que ninguém vê, mas que lá na frente faz toda a diferença. E não estou falando só de planilha ou de ganhar dinheiro. Estou falando de hábitos milionários mentais, emocionais e práticos que moldam quem você se torna. Começando pela mente. Todo milionário que eu já estudei tem uma rotina de fortalecimento mental. Eu também criei a minha todo dia sem falta. Eu alimento minha cabeça com algo que me expande. Leio umas páginas de um livro bom, escuto um áudio que me eleva, anoto ideias. Visualizo o futuro que eu quero viver. Pode parecer pouca coisa, mas isso molda meu foco e minha visão de mundo. E onde a mente foca, a energia vai. E o dinheiro também. No campo emocional. Rico de verdade sabe regular o que sente. Sabe quando está ansioso e não toma decisão no impulso. Sabe respirar antes de agir. Eu criei o hábito de tirar uns minutos por dia para me observar, para entender o que estou sentindo. Se estou grato, celebro. Se estou irritado, não ignoro. Emocional é aquele que sente tudo, mas não é dominado por nada. Isso muda o jogo. E claro, vem o lado prático da coisa. Ação diária, consistente, com direção. Todo dia eu faço alguma coisinha que me aproxima dos meus objetivos financeiros. Pode ser responder e-mail, revisar meta, estudar algo novo, ou criar um conteúdo. O importante é, todo santo dia tem movimento. Mesmo quando bate preguiça, mesmo sem resultado imediato, esses hábitos parecem simples, mas eles são a engrenagem invisível que cria resultados gigantes. Eat apple planter, uma semente, todo dia. Pode parecer pouco no começo, mas uma hora, sem aviso, brota. E brota forte. Então, se liga. Você não precisa mudar sua vida toda agora, mas precisa começar a repetir coisas pequenas com intenção e propósito. Porque quem age com consistência, constrói fortuna sem perceber. Comece como milionário. A rotina matinal, que liga a mente na riqueza. Se tem uma coisa que virou chave na minha vida, foi entender o poder de começar o dia como quem já venceu. E não estou falando de acordar às 5 horas da manhã e tomar banho gelado, a menos que você goste disso, né? Estou falando de uma rotina matinal simples, mas poderosa, que envolve visualização, gratidão, foco e execução. E que eu vejo, sem exceção, nos hábitos da galera que fez fortuna com propósito. No começo, eu achava que era besteira. Tipo, isso é coisa de coach. Mas aí comecei a testar e, mano, quando você acorda com intenção, parece que o universo também acorda para te ajudar. Primeiro passo da minha manhã é sempre visualização. Eu fecho os olhos por uns minutinhos
e me vejo vivendo a vida que eu estou construindo. Me vejo negócios, ajudando pessoas, celebrando conquistas e o mais importante, sinto como se já estivesse vivendo tudo aquilo. Isso já me coloca no estado certo, antes mesmo do café. Logo depois, vem a parte que muda tudo. Gratidão. Eu escrevo, ou simplesmente falo 3 coisas pelas quais sou grato. E tem que ser de verdade, não no automático. Pode ser o café quente, uma venda que rolou ontem, ou só o fato de estar respirando. Gratidão te alinha com a abundância. E você vibra nisso. O dinheiro sente. Depois disso, foco. Nada de sair pegando o celular e se afogando em notificação. Eu olho para minha lista de prioridades e escolho a primeira coisa que vai me aproximar dos meus objetivos. Só uma. E começo. Sem enrolação. Porque foco não é fazer tudo, é fazer o que importa. E começar logo. Por fim, execução. E ajo. Porque mentalidade sem ação é só pensamento bonito. A diferença entre quem sonha e quem realiza está nesse momento. Levantar e fazer, mesmo com preguiça, mesmo com medo, mesmo sem estar 100% pronto. Essa rotina, repetida todo dia, vai moldando sua mente para operar em outro nível. E quando você opera como rico, age como rico, decide como rico. Não tem jeito. Uma hora o mundo começa a te pagar como tal. Puxa. O comando milionário! Crie sua própria rotina de comando mental financeiro. Vou te contar uma coisa que mudou completamente meu jeito de lidar com dinheiro. A forma como você começa o dia define como o dinheiro vai te responder. E não estou exagerando. Quando você cria uma rotina de comando mental financeiro, você assume o volante da sua vida e para de andar por aí no piloto automático da escassez. No começo, eu acordava igual a maioria. Já pegava o celular, afundava nas redes, tomava café correndo, ia pro dia na correria, torcendo para dar certo. Mas adivinha, quase nunca dava. Minha mente estava desorganizada, meu foco disperso e meu emocional no modo sobrevivência. Aí veio o estalo. E se eu começasse o dia pensando como rico? Foi aí que nasceu minha rotina de comando mental financeiro. E não tem fórmula mágica, você pode criar a sua, do seu jeito, do seu tempo, no seu ritmo. O importante é começar o dia com intenção, clareza e direção. Quer um modelo simples para se inspirar? Anota aí. Acordei, respirei, alinhei. Antes de sair da cama, fecho os olhos por 1 minutinho e digo para mim mesmo: hoje eu ajo como quem já é próspero. Isso já muda a frequência. Visualização rápida. Vejo na mente, por uns minutinhos, a vida que eu estou construindo. Liberdade, tranquilidade, escolhas. E me imagino vivendo aquilo agora. Declarações de poder. Repito umas 3 frases que fortalecem minha identidade financeira. Eu sou um imã de dinheiro. Minha mente é rica. Meu bolso acompanha. Eu crio valor e recebo em abundância. Ação de alinhamento. Escolho uma tarefa que vai me deixar mais perto dos meus objetivos financeiros e já deixo engatilhada para começar. Nada de enrolar agradecimento com presença. Agradeço pelo que eu já tenho, do jeito mais sincero possível. Isso ativa o modo abundância na mente e no coração. Faz isso por alguns dias e depois me conta. Porque, sério, quando você dá comando claro para sua mente, ela para de sabotar e começa a obedecer. O mundo lá fora só te trata com abundância, quando aqui dentro você já se trata como alguém rico. Capítulo 7. Atração financeira. Dinheiro vem para quem vibra certa. Tá na hora de falar sobre uma coisa que, por muito tempo, eu achava que era papo furado, vibração, frequência, energia. Mas depois que comecei a observar minha própria vida e a de quem estava prosperando de verdade, percebi uma coisa que não tem como ignorar. Dinheiro tem uma vibração. E ele só chega para quem está vibrando na mesma sintonia. Eu sei, pode parecer meio místico no começo, mas respira fundo e vem comigo. Quantas vezes você já notou que, quando está bem, leve, confiante, as coisas simplesmente fluem? Agora, quando você está ansioso, tenso, desesperado, parece que tudo trava, né? Pois é. Isso terminou. Sua frequência emocional está guiando o que você atrai. E o dinheiro, meu amigo, é sensível a isso. Ele não gosta de desespero. Ele sei de quem vive no medo, na escassez, na dúvida. Por outro lado, ele se aproxima de quem vibra segurança, clareza, valor e merecimento. E o mais doido, isso não tem nada a ver com o quanto você tem na conta, e sim com o que você sente por dentro.
Nesse capítulo, a gente vai explorar como elevar sua vibração financeira, como sair da sintonia da falta e entrar no modo abundância. Eu vou te mostrar que, mais do que estratégias externas, prosperar é uma questão de energia interna. Porque não adianta pensar como rico e vibrar como quebrado. O universo não ouve palavras. Ele sente o que você transmite. E quando eu começa a vibrar certo, o dinheiro sente. E vem, bora ajustar essa frequência juntos, porque está na hora de parar de correr atrás do dinheiro e começar a deixar ele vir até você. Dinheiro também é energia. A física quântica que ninguém te explicou, mas deveria. Tá preparado para pirar um pouquinho no melhor sentido em tu, bora lá? Porque hoje eu quero te mostrar um lado do dinheiro que pouca gente fala, mas que muda tudo quando você entende. Dinheiro é frequência, é energia, é campo. Sim, dinheiro também é quântico. Durante muito tempo, eu achava que dinheiro era só número, só cálculo, conta, planilha, até que comecei a perceber que tinha dias que eu fazia tudo certo e nada fluía. E outros em que, mesmo sem muito esforço, as coisas simplesmente... E aí me caiu a ficha. Não era só o que eu fazia, era o que eu vibrava. Segundo a física quântica aquele papo de partículas, campo eletromagnético e tal, tudo no universo vibra numa determinada frequência. E isso inclui você, suas emoções, seus pensamentos e o seu dinheiro, ou melhor, a sua relação com ele. Quando você está vibrando medo, escassez, desespero, o que você manda para o campo? Um sinal de tô travado, tô bloqueado, tô sem saída. E adivinha, o universo devolve mais da mesma coisa. Agora, quando você vibra confiança, gratidão, clareza, merecimento, o campo responde diferente. As portas se abrem, o dinheiro sente a sua vibração e se aproxima. E não é mágica, é alinhamento. É como um imã invisível que se ajusta quando você entra na frequência certa. Você para de correr atrás e começa a atrair naturalmente. Não porque virou sortudo, mas porque entrou no fluxo do campo da abundância. Hoje, antes de pensar em estratégias, eu cuido da minha energia, cuido do meu campo. Pergunto para mim mesmo, o que eu tô vibrando agora? Pode ter o melhor plano do mundo, mas se sua energia estiver desalinhada, o dinheiro não chega em tu. Se liga, dinheiro não é só matéria, é vibração. E quando você aprende a mexer nisso, o mundo vira outro. Literalmente, vibrou certo, atraiu, vibrou errado, perdeu. Porque sua frequência decide quem bate na sua porta. Deixa eu te contar um segredo que mudou completamente a minha forma de ver o mundo. Oportunidade não aparece do nada, ela responde à sua vibração. Simples assim. E olha, eu só comecei a atrair coisas boas de verdade quando parei de me comportar como se estivesse vivendo num campo minado. Sabe aqueles dias em que tudo trava, nada flui, ninguém responde, parece que o universo deu um bloco em você. Então, muitas vezes, não é falta de sorte, é a sua energia que está espantando tudo. E isso vale para dinheiro, para conexão, para ideias, para tudo. A verdade é que sua vibração ou atrai ou repele as oportunidades. E isso acontece o tempo todo, mesmo que você nem perceba. Quando você está vibrando medo, dúvida, insegurança, ansiedade, você cria um campo que repele. E não adianta fingir que está bem, porque a vibração não escuta o que você fala. Ela sente o que você realmente carrega. Agora, quando você está vibrando confiança, clareza, presença, gratidão, ou jogo vira, as pessoas percebem. O universo responde. E as oportunidades começam a do nada aparecer. Mas a gente sabe, não foi do nada. Foi porque sua energia ficou magnética. Eu já vivi os dois lados. Já tive fases em que parecia que nada dava certo. E aí percebi que estava vibrando no modo defesa. Quando mudei a chave, comecei a cuidar da minha energia, da forma como eu me sentia todos os dias, tudo começou a mudar. Então, se tem uma coisa que você precisa começar a observar com mais carinho, é isso. O que eu estou vibrando hoje? Porque o que você vibra é o que você recebe. E não adianta esperar coisa boa se por dentro você está bloqueando tudo. Bora ajustar essa frequência? Porque as melhores oportunidades não batem na porta de quem está com energia travada. Elas chegam para quem já está vibrando como se merecesse. E merece. Então bora vibrar como quem já está pronto. Sinta para acontecer a técnica DOS 5. Sentidos da riqueza que vai destravar sua vibração. Se você é do tipo que vive dizendo, eu quero ficar rico, mas por dentro ainda sente escassez, medo ou dúvida. Esse exercício aqui
pode ser um divisor de águas na sua vida. Eu chamo de os 5 sentidos da riqueza. E é uma técnica prática que me ajudou a vibrar como quem já tem, mesmo quando a conta ainda estava chorando. A ideia é simples: trazer a sensação de abundância para o presente usando seus sentidos. Porque o cérebro não sabe o que é real ou imaginação. Ele responde ao que você sente. E quando você sente riqueza com o corpo todo, a sua vibração sobe na hora. Então bora praticar isso juntos. Olha como é fácil. 1. Visão. Veja como quem já tem. Feche os olhos e imagine um cenário rico. Pode ser sua casa dos sonhos, sua conta bancária cheia, você viajando de primeira classe. Sente os detalhes, as cores, o ambiente, o jeito que você se move ali dentro. Visualiza como se estivesse acontecendo agora. 2. Olfato. Cheire como quem vive a riqueza. Pode parecer estranho, mas o cheiro ativa lembranças e emoções fortes. Imagina o perfume que você usaria num dia de conquista, ou o cheiro de um ambiente sofisticado, tipo um hotel de luxo. Sente isso. Deixa seu corpo absorver essa vibe tree, audaco. Ouça como quem atrai dinheiro. Feche os olhos e ouve o som da sua vitória. Pode ser o barulho de uma notificação de venda. O Pix caiu. Alguém te parabenizando por uma conquista. Crie esses sons na mente. O cérebro vibra com isso. 4. Paladar. Saboreie como quem já venceu. Imagina o gosto da sua refeição de comemoração. Um jantar incrível, uma taça de vinho, um café especial. Sinta o gosto da abundância na boca. Pode até fazer com algo real aí na sua casa, só para ancorar essa sensação. 5. Tato. Toque a riqueza agora. Pega um objeto aí, uma roupa boa, material de qualidade, uma nota de dinheiro mesmo, e sente com presença. Como a Suryan, em tudo que você quer viver, sente com intenção. O toque também cria vibração. Faz isso por 3 minutinhos todo dia. Eu comecei assim meio cético. Mas não é que o negócio funcionou. Minha energia mudou. Minha postura mudou. E adivinha, o dinheiro começou a notar. Porque no fim das contas, você não atraiu o que quer. Você atraiu o que vibra. E você vibra com os 5 sentidos como quem já vive a abundância. O universo não tem escolha. Ele responde na mesma frequência. Capítulo 8. Quem anda com milionário, aprende os códigos e voa mais alto. Sabe aquela frase diz com quem tu andas e te direi para onde tu vai? Pois é, eu achava que era só papo batido de vó. Mas depois que comecei a me cercar de gente que pensa grande, empreende, investe e sonha alto, minha mente deu um salto que nem eu esperava. Esse capítulo aqui é sobre isso. As conexões certas, os mentores certos, os códigos invisíveis que os ricos seguem e que a maioria nem sabe que existem. Eu mesmo já fui do tipo que achava que dava para vencer no modo solitário. Mas quanto mais eu tentava andar sozinho, mais pesado ficava. Foi só quando comecei a me conectar com pessoas que já estavam onde eu queria chegar que os atalhos começaram a aparecer. Os erros diminuíram e as portas começaram a se abrir. Mentores não são luxo. São alavancas. Uma conversa, uma dica, um puxão de orelha certo, pode te poupar anos de sofrimento. E não precisa ser alguém famoso, não. Às vezes, tá bem ali, do teu lado. Mas para enxergar, tem que estar com a mentalidade ajustada. Além disso, existe uma coisa sutil, mas poderosa, que poucos falam: os códigos sociais da prosperidade. Os ricos não só pensam diferente, eles se comportam diferente. Falam diferente, se posicionam de um jeito que chama oportunidades como um imã. E nesse capítulo, eu quero te mostrar como decifrar tudo isso, para você parar de se sabotar nas entrelinhas, sair do ciclo das conexões vazias e entrar para o jogo de quem joga para vencer, com leveza, inteligência e consciência. Se prepara, porque agora você vai aprender a jogar o jogo por dentro. Cola com quem vibra grande, porque riqueza é relacional. Deixa eu te contar uma coisa que mudou meu jogo. Você não enriquece sozinho. Pode até tentar, mas vai bater cabeça, gastar energia à toa e pior, talvez nem perceba o porquê das coisas não andarem. A verdade é simples. A riqueza é relacional. Isso mesmo, você cresce na proporção das conexões que cultiva. Já reparou que gente rica, de verdade, vive se conectando com outros que pensam para cima, falam de ideia, trocam visão, dividem soluções e se puxam para frente? Eles se rodeiam de energia que expande. Agora, olha o outro lado. Se você só convive com quem reclama, critica tudo, vê problema em cada passo. Pronto. É como andar com o freio de mão puxado,
e ainda achar que o problema é você. Spoiler. Não é só você. É o ambiente também. Eu já estive nesse lugar, viu? Cercado de gente boa, mas que pensava pequeno. Gente que o dizia. Isso não é pra gente. Isso é sorte. Conhece alguém lá dentro? Até o dia em que eu comecei a mudar minhas conexões. Cara, foi surreal. Uma conversa nova, com gente que já estava num outro nível de mentalidade, me fez sentir que existia outro mundo rodando e eu estava fora. E é por isso que hoje eu digo sem piscar. Conexão é capital. Tem amizade que te leva pra frente mais do que um MBA. Tem mentor que com uma frase destrava algo que você estava carregando há anos. E tem gente que entra na sua vida feito ponte para novos resultados, novos hábitos e uma nova versão de você. Então faz um favor para a tua caminhada. Cuida das tuas conexões como quem cuida da chave de um cofre. Porque, no fim das contas, você atrai o que você tolera. Mas só expande com o que você se conecta. Anda com quem sonha grande ou teus sonhos viram poeira. Sabe aquela frase? Me diga com quem andas, e te direi para onde tua vida vai. Pois é, isso nunca fez tanto sentido para mim, como depois que decidi crescer de verdade. E deixa eu te dizer uma coisa sem rodeio. Se você anda com gente que pensa pequeno, seus sonhos viram miniatura. Nem é má intenção. Às vezes é só medo travestido de conselho. Durante muito tempo, eu me sentia meio estranho por querer mais. Querer crescer, ganhar bem, fazer diferente. E quando eu falava disso, ouvia uns e cê está viajando? Pra que isso tudo? Melhor garantir o fixo do que sonhar demais. Cara, isso me travava. Era como jogar água gelada no meu fogo. Até que um dia eu comecei a observar uma coisa. Os poucos que pensavam grande, vibravam diferente. Eles não zombavam da ambição. Eles alimentavam ela. Eles não viam problema em errar. Eles viam aprendizado. Eles não se limitavam ao que já sabiam. Eles estavam sempre estudando, trocando ideia, abrindo caminhos. Aí caiu a ficha. Eu precisava me cercar de mentes que pensam grande. Gente que olha pra cima, não pro chão. Que te empurra pra frente, não te segura com desculpa. Que te ouve com brilho no olho, não com julgamento escondido. Desde então, tudo mudou. Sério. Porque você não cresce só com estratégia, você cresce com atmosfera. E a atmosfera é feita de gente. Gente que vibra alto, que te faz ver possibilidades onde antes só tinha dúvida. Gente que te mostra que o impossível só é impossível. Até alguém ir lá e fazer em tu. Cê liga, quer crescer de verdade? Escolha suas conexões com a mesma atenção que você escolhe um investimento de risco. Porque elas são exatamente isso, podem te levar pro topo ou te deixar estagnado para sempre. Crescimento não é só mental, é também relacional. E aí, vai continuar sendo a média de quem te puxa para baixo, ou vai começar a voar com quem pensa grande de verdade. Rodeie-se de milhões. A arte de atrair gente que pensa grande. Quer saber uma das coisas mais poderosas que eu aprendi no meu caminho rumo à liberdade financeira? Você não fica milionário só pelo que você sabe, mas principalmente por quem caminha com você. E olha, isso aqui não é papo bonito de livro motivacional, não. É real. É direto. É certeiro. Durante muito tempo, eu achava que bastava estudar, trabalhar duro, fazer minha parte quietinho. Mas aí comecei a reparar que os grandes jogadores do jogo do dinheiro se conheciam, se ajudavam, se conectavam. Tipo uma liga secreta. E eu ali, tentando ser lobo solitário, sem perceber que a verdadeira riqueza anda em bando. Mas então veio a pergunta que me virou do avesso. Como eu atraio essas pessoas? Como eu construo uma rede de mentalidade milionária mesmo não tendo ainda milhões no bolso? A resposta começa dentro de você. Antes de querer se conectar com mentes milionárias, você precisa pensar como uma... Sério, nada de não sou bom o bastante. Eles estão num nível acima. Quem sou eu? Isso tudo repele, bloqueia e afasta. O que atrai é vibração, intenção, crescimento, ação e energia de abundância queer. Atalo. Anota aí. Fala sobre o que você quer viver, não sobre o que te falta. Gente próspera ama a visão de futuro. Seja interessante antes de querer ser notado. Estude, aplique, compartilhe. Quem entrega valor, atrai valor. Esteja em lugares onde essa galera circula. Pode ser evento, curso, mastermind, grupo de leitura. Até rede social bem usada já muda seu jogo. Acredite tanto no seu potencial que os outros vão querer fazer parte dele. Pessoas ricas mentalmente sentem de longe quem tá para crescer. Com o tempo, você vai ver, essa rede começa a se formar quase sozinha.
É um puxa o outro. Um indica, outro abre porta. E o melhor, a troca é tão forte que só de estar junto já acelera seu crescimento. Então, se você ainda acha que está sozinho nesse caminho, respira fundo e começa a mudar de dentro para fora. Porque gente que pensa grande se atrai sem esforço. E quando você entra nessa frequência, meu amigo, a mágica começa a acontecer. Ambientes que empurram ou que elevam. Você está sendo moldado sem perceber. Sabe aquela frase que diz que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive? Poia. Só que eu vou além. Você também é o reflexo dos ambientes em que se enfia. E, meu amigo, isso tem um poder que muita gente subestima. Eu já vivi em ambientes que me travavam. Tudo era escasso, barulhento, negativo. E nem era só por causa de dinheiro, não. Era energia mesmo, sabe? Aquela sensação de que qualquer ideia diferente já era motivo de piada. Um lugar onde sonhar era quase um crime. E adivinha, enquanto eu estava lá, estagnado, sem ânimo, sem visão, minha vida não andava. Porque ambiente não é só onde você pisa. É o que você respira. É o que alimenta sua mente e suas emoções. É o tipo de papo que rola em volta. É o nível de fé que circula no ar. Agora segura essa o dia que eu comecei a mudar meus ambientes, minha vida começou a mudar. Não foi mágica. Foi influência. Quando você começa a se cercar de gente que fala de futuro, de projeto, de crescimento, de resultado, seu cérebro entra no modo evoluir ou evoluir. Não tem como ficar parado. Às vezes a gente não precisa mudar o mundo, só precisa mudar de ambiente. Parar de se entupir de notícia ruim. Sair de grupo que só reclama. Ir menos onde ninguém vibra com seu sucesso. E começar a frequentar espaços onde riqueza é normal. Aprendizado é constante e ambição. Bem-vinda, quer ver sua mente dar um salto? Troca o cenário. Se não dá para mudar tudo de uma vez, começa aos poucos. Troca o tipo de conteúdo que consome. Ouve novos podcasts. Entra num grupo que te inspira. Senta numa cafeteria diferente. Ambiente novo, energia nova. E onde tem energia boa, tem ideia boa. E onde tem ideia boa, tem resultado vindo. No fim das contas, a pergunta não é: será que o ambiente me afeta? Mas sim, o ambiente onde eu estou me aproxima ou me afasta da vida que eu quero. Porque você pode até ter o melhor plano do mundo, mas se o terreno for podre, nada cresce. Então bora fazer uma faxina de ambiente? Seu sucesso começa pelo solo onde você pisa. E, olha, quando você escolhe ambientes que te elevam, o universo começa a conspirar junto. Capítulo 9. O C&D Reinvestimento. Crescer sempre estagnar. Nunca vou te contar uma parada que virou a chave da minha vida. Não adianta ganhar dinheiro se você não aprende a reinvestir. E aqui eu não tô falando só de reinvestir grana, não. Tô falando de reinvestir tudo. Seu tempo, seu conhecimento, sua energia, seu foco. Por muito tempo eu achava que quando a grana começasse a cair na conta, era sinal de que eu já podia relaxar, que bastava manter o que já conquistei. E aí vem a rasteira. Nada na vida fica parado. Ou cresce, ou morre. Este é só o nome bonito da decadência disfarçada. Se você parar de plantar, o jardim vira mato rapidinho, sacou? A real é que quem cresce de verdade não guarda só para si. Reinveste. Reinveste no negócio, reinveste na mente, reinveste em mentores, reinveste em aprender, testar, errar de novo e melhorar. Quem sobe e fica no topo é quem entendeu que o jogo não tem linha de chegada. Tem próximo nível. Sabe o que separa um empreendedor quebrado de um milionário consistente? Não é só talento. É o quanto ele está disposto a pegar o que ganhou e usar para crescer mais. Enquanto uns torram tudo para ostentar no Instagram, outros reinvestem para multiplicar. Então, se você está lendo esse capítulo, já se prepara. A ideia aqui é te mostrar que reinvestir é o segredo para nunca mais voltar para o ponto de partida. É a vacina contra o comodismo. É o código da evolução infinita. Porque quando você aprende a reinvestir em você e no que te faz crescer, o universo entende que pode confiar mais em você. E aí, adivinha, ele manda mais. A mente pobre gasta. A mente rica reinveste. Quer saber uma verdade que doeu quando eu percebi? Eu não estava ficando sem dinheiro porque ganhava pouco. Eu ficava sem porque gastava como um pobre de mentalidade. Tudo que entrava, saía. Às vezes nem dava tempo de respirar. Quando pingava um valor maior em vez de plantar, eu torrava, como se aquilo fosse acabar amanhã. E quer saber? Acabava mesmo. A mente pobre vive no hoje, gasta no impulso e se ilude com o prazer momentâneo. É aquela vibe do eu mereço,
mas sem pensar nas consequências. Gasta process. Sentir rico e continua quebrado. E eu não tô julgando porque eu fui esse cara por muito tempo. Só que chega uma hora em que a ficha cai com força. Ou você muda, ou continua no looping. Já a mente rica pensa diferente. Ela reinveste e cada real é semente. Cada escolha é estratégia. A pessoa com mentalidade de riqueza olha para o dinheiro como ferramenta, não como brinquedo. Ela pega o que tem e usa para crescer, não para aparecer. E isso vale para tudo, viu? Não é só reinvestir dinheiro. É reinvestir tempo nos hábitos certos. Reinvestir energia nos projetos que te movem. Reinvestir aprendizado na prática. É como se a mente rica olhasse para cada recurso e perguntasse: como posso fazer isso multiplicar? Enquanto a mente pobre corre atrás de desconto em coisa que nem precisava, a mente rica busca retorno. Enquanto uma pensa no presente apertado, a outra já está enxergando os frutos que vai colher lá na frente. E olha, quando essa chavinha vira, a abundância começa a te notar. Cira, parece médica. Mas é só maturidade financeira. Então, se você quer sair do ciclo da escassez, começa a agir como quem já venceu. Para de só gastar. Começa a reinvestir. Porque é aí que a mágica vira rotina. E quando isso acontece, o dinheiro para de fugir de você. Ele passa a querer ficar o reinvestimento que ninguém te ensina. Vou cair. E a jogada mais lucrativa. Quer saber qual foi o maior investimento que eu já fiz na vida? Não foi em ações, nem em imóveis, nem em curso gringo milagroso. Foi isso é o mesmo. Reinvestir em mim, no meu negócio, e principalmente na minha mente, foi o movimento mais ousado, certeiro e lucrativo que eu já fiz. Por muito tempo, eu achava que investir era só botar grana num lugar e esperar ela crescer. Que um dia, tomei um tombo bonito da vida e entendi. Nada cresce de verdade por fora se por dentro está tudo travado. Aí comecei a virar a chave. E olha que virada, viu? Reinvestir em você é colocar gasolina de alta octanagem no seu próprio motor. É deixar de ser passageiro e assumir o volante do seu destino. Cada livro lido, cada mentor que ouvi, cada curso que fiz, cada terapia que encarei, foi como polir meu GPS interno. Ficou mais claro para onde eu queria ir e mais fácil chegar. Agora, reinvestir no seu negócio é outro jogo de mestre. Tem gente que quando começa a ganhar, já quer curtir a vida. E não tô dizendo para você não curtir, não. Só que se você torra tudo no agora, o amanhã te cobra com juros e correção emocional. Eu escolhi plantar. Reinvisto parte do que ganho para melhorar a estrutura, ampliar alcance, tester ideias. É assim que se escala. E a mente? A mente, essa é a central de comando de tudo. Se ela estiver enferrujada, limitada ou cheia de medo, meu amigo, não tem dinheiro que fique. Por isso todo reinvestimento mental é um upgrade silencioso, que poucos veem, mas todo mundo sente. Quem pensa melhor, decide melhor. Quem decide melhor, vive melhor. Então, se tem uma jogada que eu te recomendo de olhos fechados, é essa. Reinveste no que te transforma, no que te fortalece, no que te empurra para frente. O retorno não é só financeiro. É de clareza, liberdade, segurança e poder pessoal. E no fim das contas, é isso que te faz milionário de verdade. O cara que cresceu porque reinvestiu cada centavo. A história real de Juca Abdala. Se tem um nome que brilha no mundo dos negócios quando o assunto é reinvestimento inteligente, é o do Juca Abdala. Um cara simples, de sorriso fácil, mas com uma cabeça que vale ouro. E olha, se você acha que ele ficou rico porque deu sorte, pode parar por aqui. O segredo do Juca foi visão, coragem e muito reinvestimento. Ele começou pequeno, bem pequeno, vendendo peças de vestuário em loja de beira de rua. Mas Juca J. tinha algo diferente desde o começo. Ele não gastava o lucro, ele reciclava o lucro. Ganhava $100 dólares, botava R$120 de volta no jogo. Enquanto muitos estavam comprando carro para ostentar, ele estava comprando mais estoque, melhorando o ponto da loja e aprendendo com quem já estava à frente. E aí que entra o detalhe que me marcou. Juca reinvestia não só na empresa, mas em si mesmo. Fez cursos, contratou mentores, leu feito louco. Um dos primeiros a entender que o mundo digital ia mudar tudo. Ele saiu da zona de conforto, antes que o conforto o engolisse. Resultado? Hoje o homem é referência no varejo, no digital e nos bastidores de grandes marcas. Mas sabe, o que me inspira mais nessa história é que Juca nunca perdeu a essência. Ele mesmo diz:
O dinheiro só ampliou o que eu já era. Se eu fosse pão duro, ia ser pão duro rico. Se eu fosse generoso, ia ser generoso próspero. E ele escolheu ser generoso. Inclusive, ensina o que sabe. Não esconde fórmula. Não disfarça o caminho. O cara é prova viva de que quem reinveste, reinventa. Que o jogo muda quando a gente para de pensar só em consumir e começa a plantar com inteligência. Juca Abdala virou uma máquina de crescer, não porque teve mais sorte, mas porque teve mais propósito. Cada real que ele ganhava voltava para o sistema, e o sistema devolvia multiplicado. Então, se você está aí se perguntando o que fazer com o que já tem, olha pro exemplo do Juca. O segredo não está em ter muito para começar, está em fazer muito com pouco. E fazer mais ainda com o que já fez, reinveste, cresce, repete, e o jogo vira. Grana que volta com juros. A estratégia de reinvestimento que faz o dinheiro trabalhar por você. Se tem uma coisa que mudou o meu jogo financeiro, foi entender que dinheiro parado é dinheiro preguiçoso. E sinceramente, eu não quero trabalhar para manter grana preguiçosa. Quero que o dinheiro trabalhe por mim. Vire sócio do meu crescimento. Entendeu? Mas calma, não é sair jogando grana em tudo que aparece por aí. Reinvestir com inteligência é arte. Estígia é consciência. E hoje, quero te mostrar de forma bem simples como planejar isso de um jeito prático e certeiro. Primeiro de tudo, antes do gostar, se pergunte: isso aqui me aproxima ou me afasta da minha visão de longo prazo? Porque reinvestir é isso, botar o dinheiro para construir o futuro que você sonha. Não é sobre luxo agora, é sobre liberdade depois. A minha dica de ouro é separar sua grana em 3 partes. Sério, isso aqui é básico, mas poderoso. Uma parte vai para reinvestimento direto no que te gera mais resultado. Pode ser tráfego pago, estoque, tecnologia, equipe, marketing. O que fizer o negócio crescer, precisa receber nutrição. Outra parte vai para você crescer como pessoa. Curso, mentoria, livro, evento, network. Porque quando você cresce, tudo ao seu redor cresce junto. Reinveste na mente, que ela multiplica tudo. E a terceira parte, segurança. Porque quem tem base firme, arrisca melhor. E isso não é ser medroso, é ser inteligente. Agora, pega essa, anota tudo, planeja, revisa, melhora. Eu costumo fazer isso toda semana. Não deixe o reinvestimento virar achismo. Se não tiver estratégia, vira só gasto disfarçado de investimento. E, uma coisa que eu aprendi na marra: nem todo reinvestimento dá retorno imediato, mas quase todo reinvestimento inteligente dá retorno inevitável. Às vezes, o resultado vem em forma de aprendizado, de conexão, de clareza, de preparo. E isso também conta. Então bora planejar sua próxima jogada com intenção, tá? Porque quem planeja o reinvestimento planta fortuna no invisível e colhe no visível. E aí, já sabe qual vai ser seu próximo passo? Porque agora não é sobre ter mais dinheiro, é sobre usar melhor o que já tem. Capítulo 10. O código final. Escolha o personagem da riqueza Shigu, Ahora. A última virada de chave. O momento de decidir quem você vai ser daqui pra frente. Porque, olha, se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada toda, é que a vida é um palco. E quem escreve o roteiro é você. Todo dia, você escolhe se vai vestir a roupa do coitado ou do criador, do sabotador ou do realizador, do quebrado mental ou do personagem da riqueza, aquele que pensa grande. Age com coragem e atrai resultados. Sim, riqueza é um personagem que se constrói por dentro, com intenção, não é máscara. E aí é quando você deixa de viver no automático e começa a encarnar, de verdade, o papel daquele que já venceu, mesmo antes do dinheiro cair na conta, porque ele vai cair. Mas primeiro, precisa cair a ficha. E aqui vai o segredo. Você não precisa esperar ter para começar a ser. É o contrário. Você escolhe ser e o resto se alinha. Atitude, frequência, decisões, postura. Tudo muda quando você muda por dentro. Então se pergunta aí, qual personagem você está interpretando hoje? Aquele que repete velhos padrões? Ou aquele que criou um novo enredo para a sua vida, cheio de poder, visão e prosperidade? Neste capítulo, eu quero te convidar a assumir, de vez, o papel principal da sua história. Nada de figurante no próprio destino. Chega de viver nos bastidores da vida dos outros. Agora é você, no centro do palco, com holofote, aplauso e tudo que tem direito. A pergunta é:
Qual versão sua vai subir nesse palco? Porque só depende de uma escolha. E ela começa agora. Bora! Ou você repete o que o mundo moldou, ou a versão rica que você nasceu. Vamos ser sinceros, a maioria das pessoas está vivendo no piloto automático, carregando crenças, medos e padrões que nem são delas. Foram herdados, copiados, empurrados goela abaixo desde a infância. Aí a pessoa cresce achando que não nasceu para isso, que dinheiro não é para mim, que trabalhar demais é virtude, quando na real, tudo isso é programação mal feita. Só que tem uma coisa que ninguém te contou, ou talvez até contou, mas você não escutou com o coração. Você pode reescrever a sua história. Literalmente. Você pode parar agora mesmo. Nessa versão limitada, e escolher se tornar alguém que atrai riqueza com naturalidade, sem precisar se matar para isso, sem viver na luta, sem carregar o peso do mundo nas costas. Claro que dá medo. É desconfortável sair do que é conhecido, mesmo que esse conhecido esteja te ferrando há anos. Mas continuar sendo quem o mundo moldou é um preço caro demais para pagar. Porque esse molde aí, meu amigo ou minha amiga, foi feito para manter você no mesmo lugar, quietinho, repetindo o padrão, trabalhando para enriquecer os outros. Agora, quando você decide quebrar esse molde e criar uma nova versão sua, a mágica começa. Você se liberta. Você passa a pensar diferente, agir diferente, se mover com propósito. E quando isso acontece, o dinheiro sente, a vida sente, o universo responde, porque riqueza não é esforço, é frequência. Então me responde com sinceridade. Você vai continuar sendo reflexo de um mundo que nem te entende direito? Ou vai assumir o volante e criar a versão poderosa, próspera e livre de você mesmo? A escolha é sua. Mas que fique claro, uma versão nova atrai uma vida nova. E talvez seja exatamente disso que você está precisando agora. Escolheu. Então assume. Porque a mente que decide muda tudo. Você já parou para pensar que tudo começa com uma escolha? É sério, uma decisãozinha que parece simples pode virar a chave de uma vida inteira. Mas não é só escolher por escolher, não. É escolher com intenção clara e com a mentalidade certa. Porque tem gente que até quer mudar, mas continua pensando pequeno, duvidando do si, esperando permissão do mundo. Aí, não rola milagre, né? Quando eu falo de escolha, eu tô falando daquele momento em que você decide que não vai mais viver no automático, que o voo Sarah da vibe da vítima, e assumir a posição de autor da própria história. E olha, isso muda tudo. Uma escolha com intenção vira direção, vira atitude, vira movimento, e movimento atrai resultado. Agora, se você escolhe com medo, com dúvida, com aquela mentalidade de vou tentar, né, já sabe onde isso vai dar, no mesmo lugar de sempre, porque o universo não responde ao que você diz com a boca. Ele responde ao que você vibra com o coração. E o que você vibra vem da mentalidade que você assume todo santo dia. Quer viver com abundância? Assuma a mentalidade de quem já é abundante. Quer prosperar? Pense, fale e haja como quem já prospera. Parece simples, né? Mas é aí que mora o poder. A diferença entre quem sai do lugar e quem vive estagnado é que um decide de verdade e o outro só pensa em decidir. Então fica aqui a provocação. O que você está escolhendo hoje? Porque no fundo sua realidade não é o que te acontece, é o que você aceita, o que você escolhe e o que você sustenta com sua mente. Escolha grande, pense alto, viva com intenção. Porque quando você assume de vez o seu papel, o jogo vira, e vira bonito, palavras que valem ouro, afirmações para gravar na alma e levar para a vida. Agora que a gente chegou no fim desse livro, deixa eu te contar um segredo. Toda grande virada começa por dentro. E sabe uma das ferramentas mais simples e poderosas que eu uso no meu dia a dia para manter a mente no eixo e o coração vibrando alto? Afirmações. Sim, aquelas frases que parecem bobinhas no começo, mas que têm o poder de reprogramar a mente e blindar sua energia. Afirmação não é só repetir coisa bonita no espelho, não. É declarar, com fé, com intenção e com alma, o que você quer ver se manifestando na sua vida. É como se você gritasse para o universo: tô pronto, tô nessa, tô vibrando nisso. E aí, as coisas começam a mudar, por dentro e por fora. Então, para fechar esse ciclo com chave de ouro e deixar sua vibração no topo, aqui vão algumas afirmações que podem virar seu novo mantra diário. Repita em voz alta, sinta cada palavra. Acredite,
porque você se transforma quando escolhe acreditar numa versão mais rica, mais livre e mais poderosa de você mesmo. Eu sou o criador da minha realidade e escolho riqueza todos os dias. Minha mente é fértil, minha fé é forte, minha colheita é certa. Tudo que eu toco prospera, tudo que eu penso floresce, tudo que eu declaro se manifesta. Eu mereço ganhar bem, viver bem e impactar o mundo com o que eu sou. Me ama, me procura e me encontra com facilidade. Eu sou um imã de oportunidades, abundância e conexões poderosas. A vida me apoia, o universo me guia e a prosperidade me acompanha. Hoje é o melhor dia para crescer, expandir e prosperar. Viu só? Simples, direto, poderoso. Pode copiar, colar no espelho, no celular, na mente. O importante é repetir com verdade, porque a boca fala, o coração sente e o universo obedece. Conclusão: o ser é seu. Use com sabedoria. Chegou a hora. A última página, o último suspiro dessa jornada que começou lá no primeiro capítulo. E olha só onde a gente chegou. Mas antes de fechar esse livro, deixa eu te contar uma coisa que talvez você ainda não tenha se dado conta. O C está nas suas mãos agora. É isso mesmo. Você tem em mãos o mapa, a chave e o cofre. Não é mais sobre o que eu escrevi aqui. Agora é sobre o que você vai fazer com tudo isso. Porque informação por si só não muda a vida, mas decisão muda, ação muda, consistência muda. A gente falou de mentalidade, disciplina, hábitos, energia, ambiente, reinvestimento, escolhas. E tudo isso foi como te entregar os botões do painel de controle da sua mente milionária. Só que, adivinha, ninguém pode apertar esses botões por você. É você quem vai comandar esse sistema agora. Usa com leveza, com coragem, com clareza e principalmente com sabedoria. Porque não adianta decorar o código se você não vive o código. E a riqueza que você busca lá fora, na real, começa na forma como você se trata, se respeita e se coloca no jogo da vida. Então, respira fundo, levanta a cabeça e anda como quem já sabe que está no caminho certo. E se duvidar, volta aqui nesse livro. Relê, relembra, reacende. Esse código é seu e ele só precisa de uma coisa para funcionar: ser usado com verdade. Vai lá e mostra para o mundo quem você escolheu ser. Porque, a riqueza já está a caminho. Ela só precisava de um dono com mentalidade forte, o suficiente para recebê-la. E agora ela já tem. É você. Voltando ao cofre. Uma recapitulação dos códigos da riqueza. E aí, bora recapitula juntos essa jornada cheia de viradas de chave. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que a mente esquece o que não é reforçado. E se a gente quer que esse código funcione de verdade, tem que revisar, relembrar e reaplicar. Bora, lá no comecinho, a gente destravou o primeiro código. Mentalidade. Nada muda fora se não muda dentro. E não tem riqueza sustentável sem mudar o jeito de pensar. Você entendeu que a pobreza não é só financeira. É comportamental, é emocional, é mental. Depois, mergulhamos no poder da clareza, dos objetivos bem definidos. Porque quem não sabe para onde vai, aceita qualquer destino. E isso é perigoso, viu? Aí veio o C-código da ação rápida. Aquele que grita, erra logo, mas não para. Porque quem tem medo de errar, trava. E quem trava, não fatura também. Desbloqueamos o segredo da disciplina diária, meu amigo. Sem rotina, sem consistência, sem hábito, nada cresce. A disciplina é tipo o tijolinho da sua construção milionária. Todo dia falamos também da frequência da grana, aquele papo louco e real de vibração, energia, campo. Dinheiro é atraído por quem vibra em prosperidade, e não por quem se desespera pedindo um pix. Depois, entramos no universo das conexões poderosas. Porque, se tem uma verdade que dói e liberta, é essa. Você nunca vai crescer mais do que as pessoas com quem anda. Cercar-se de mentes grandes muda tudo. Veio o código do reinvestimento. E aqui o jogo virou. Porque quem gasta tudo o que ganha, nunca sai do lugar. Mas quem reinveste em si, no negócio e na mente, cresce exponencialmente. E para fechar, o grande finale. Escolher o personagem da riqueza. Você entendeu que pode continuar sendo quem o mundo moldou, ou se reinventar como alguém que atrai riqueza com naturalidade. É uma escolha, uma decisão diária, uma identidade assumida. No fim das contas, esse livro todo foi sobre isso. Destravar códigos,
Não para você decorar, mas para você viver cada um deles com coragem, presença e ação. E aí, qual código te marcou mais? Qual você vai aplicar agora, hoje, sem enrolação? Lembre-se, saber é bom, aplicar é transformador. Volta nesses códigos sempre que precisar. Eles são seu manual interno para viver uma vida rica, de verdade, por inteiro. O jogo virou, porque você virou a chave. Olha só onde você chegou. Tá sentindo? Não é só mais uma leitura que terminou. É uma versão sua que nasceu. Uma que não aceita mais viver no piloto automático. Uma que pegou a chave, girou e abriu o cofre. Eu tô aqui só imaginando o barulho dessa virada aí dentro. Porque quando a mente muda, meu amigo, o mundo muda também. É como se a vida dissesse: agora sim, agora eu posso entregar o que você estava pedindo há tanto tempo. Você pode até não ter percebido ainda, mas o jogo virou. Virou a chave. Aquela chave invisível que estava aí o tempo todo, só esperando você assumir o controle. Parar de terceirizar e começar a se colocar como protagonista da própria história. Não importa de onde você veio, o quanto já errou, ou quantas vezes já caiu. O que importa agora é que você escolheu levantar com consciência, com visão e com garra. E isso muda tudo. Daqui para frente, a cada manhã, você acorda com mais clareza. A cada decisão, com mais intenção. E a cada passo, com mais presença. Porque quem vira a chave, vira a direção. E quem vira a direção, escolhe o destino. Então guarda isso aqui no coração. Não foi mágica, foi você. Não foi sorte, foi escolha. Não foi milagre, foi mentalidade. E se em algum momento a dúvida bater, volta aqui, lê de novo. Relembra, reativa, porque uma mente que virou a chave nunca mais se encaixa numa vida trancada. Vai com tudo. O mundo está só começando a conhecer quem você realmente é. 9 dias. Um código por semana. E uma vida que nunca mais será a mesma. Agora que você chegou até aqui, deixa eu te fazer um convite que pode virar a chave de vez. E se, em vez de só ler, você colocasse cada código de riqueza que aprendeu aqui em prática por semana, isso mesmo, sem pressa, sem atropelo, no seu tempo, do seu jeito. Só que com intenção. Porque, teoria enfeita, mas é a prática que transforma. Imagina só, 12 semanas, 90 dias. Só isso. E no final, quando você olhar para trás, vai se perguntar: por que eu não comecei antes? Começa com o simples. Aplica um código. Vive ele. Testa, erra, repeat. Sente o que muda dentro de você. Porque quando a mudança é de dentro, o mundo lá fora se organiza para acompanhar. Não precisa esperar a segunda. Não precisa esperar ter tudo pronto. Começa hoje. Começa agora, com um papel, um pensamento, uma atitude. A riqueza verdadeira começa na consistência invisível. E não tem milagre aqui não. O que tem é ação com alma, intenção com o pé no chão, e aquele brilho no olho de quem sabe que o melhor ainda está por vir. Você já tem os códigos. Agora, é só ativar. Um por semana, um por vez. E em 90 dias, você não vai mais se reconhecer. Vai se orgulhar. Vai sorrir diferente. Vai pensar grande porque virou hábito. Bora nessa? Porque quem aplica, multiplica. E quem camica já está na frente de quem só pensa. O seu próximo nível está a um código de distância.